Na capital real de Paloma, onde semi-humanos são tratados como escória pela população humana e obrigados a trabalhar de graça, um jovem mercador tem um pensamento diferente acerca dessas criaturas desprezadas. Um desses monstros pergunta para o jovem Banasa se essa é a última carga, e ele responde que talvez, dependendo das negociações. Por isso ele pede para os operários fazerem uma refeição enquanto aguardam novas instruções. Os patrões humanos veem Banasa passando a grana do almoço para o semi-humano e acham isso uma coisa patética. O próprio semi-humano lembra da sua própria raça e recusa o pagamento por não se achar digno, porém Banasa insiste que é merecido. Do lado do garoto, Queen esclarece que quando Banasa diz algo, ele não aceita um não como resposta, portanto, o negócio é aceitar a grana e aproveitar o rango. Sendo assim, os operários finalmente terão uma refeição digna. Apesar da boa atitude, os outros humanos acham hipocrisia da parte de Banasa, e ele não entende o motivo de tanta discriminação com a outra raça. Enquanto Queen explica que esse preconceito é típico da capital, Banasa era transportado por uma estranha magia que atinge seu corpo. Assim que ele chegou em um novo mundo, uma voz afirma que a convocação do candidato número 198 a grande herói foi um sucesso. Logo Banasa era recebido no reino mágico de Cly Road. O humilde mercador acha que isso tudo não passa de um engano, porém o representante do reino afirma que é chegada a batalha contra o exército das trevas, por isso potenciais heróis de outros mundos são chamados para derrotar o exército do Lorde Demônio. Na sequência, uma serva chega com um artefato para avaliar as habilidades do jovem, e o representante explica que os candidatos recebem bênçãos divinas dos deuses em troca de retornar ao nível 1 após serem invocados. Essa bênção é chamada de revelação divina e concede poderes impossíveis de adquirir por treinamento. Curiosamente, Banasa era capaz de ler esse idioma estrangeiro, onde uma placa mostra suas habilidades, porém a serva nota que não aconteceu nenhuma revelação divina, porque essas estatísticas mostradas são a de um homem comum. Banasa explica que é exatamente isso que ele estava tentando dizer, porém os residentes de Cly Road sentem que fracassaram com essa convocação. Nesse caso, Banasa pergunta se é possível mandar ele de volta. Mas nesse instante, todos os olhos se viram para um candidato que apresentou poderes dignos de um grande herói lendário. Assim que esse candidato olha as estatísticas do Banasa, ele conclui que será o responsável por salvar esse mundo. Pouco tempo depois, o rei em pessoa estava ciente da chegada do esperado herói, que salvaria o reino das garras do Lorde Demônio. E Banasa não faz ideia do que fazer, porque ninguém dá ouvidos ao garoto e simplesmente deixaram ele jogado nesse mundo desconhecido. No final da tarde, Banasa é jogado para dentro de uma carruagem escura. Um pouco mais cedo, o rei tinha explicado para ele que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado e não pode ser aberto novamente. Como essa falha é considerada um grande fracasso para a nação, Banasa será mandado para a Floresta de Laveza, onde viverá o resto da sua vida e está proibido de falar com qualquer um sobre essa falha. Então, viajando até seu destino, Banasa pergunta se o cocheiro tem um pacto de escravo com o rei, porque no seu antigo mundo isso era comum entre humanos e semi-humanos. A criatura dá risada pela indagação e comenta que esse mundo parece ser um lugar horrível, porém ali em Cly Road ele pode até ser mal pago, mas não chega a ser um escravo. Nesse reino, humanos e semi-humanos possuem direitos iguais. Em seguida, ele pergunta sobre essa tal Floresta de Laveza, mas o semi-humano termina o diálogo ao fechar a janela na cara do pobre rapaz. Depois, ele lembra da forma como os humanos tratam a outra raça como inferiores no seu mundo, e pensa que esse mundo de agora não parece pior que o seu, ainda que ali exista um tal de Lorde Demônio. Enfim, 20 dias se passam nessa jornada até a distante floresta onde Banasa foi exilado. Ao chegar, Banasa recebe do cocheiro uma bolsa mágica com dinheiro e comida para ele se manter por um tempo, e é avisado que rumores indicam a presença do exército do Lorde Demônio nessas redondezas. Por esse motivo, o cocheiro aconselha o humano a ir embora dali o mais rápido possível. Apesar de tudo, Banasa não tem para onde fugir, então analisa sua bolsa mágica para ver o equipamento. Dentre outras coisas, ele recebeu alimentos, materiais de construção e ferramentas de cultivo, e a primeira coisa que ele saca é uma espada que é até bonita, mas com certeza é de má qualidade. De repente, surge atrás do garoto 3 slimes, que por existirem no mundo do Banasa, ele pensa serem inofensivos. Porém, eles avançam para cima do humano e obrigam ele a se defender, derrotando um por vez com sua espada. Só nessa pequena luta, a espada do jovem já tinha sido bastante danificada, mas pelo menos ele recebe a notícia de que subiu de nível. Observando o menu, ele se pergunta o que significa aquele símbolo de 2 círculos colados, enquanto recebe autorização para ligar a orientação por voz. Doido para ter alguém com quem conversar, Banasa se anima com a ferramenta e logo é avisado por ela que recebeu 2 feitiços mágicos de rastreamento, a atração de monstros e a recuperação forçada. Banasa acredita que essas habilidades foram o que atraíram os slimes, e levando em conta que deram uma espada péssima para ele, o mercador conclui que obviamente estão querendo varrer ele do mapa. Contudo, o sistema oferece a possibilidade de remover esses feitiços da bolsa, então o exilado manda tirar os 2 sem pensar 2 vezes. Isso faz Banasa se
questionar por que afinal eles colocariam esses feitiços tão fáceis de remover, mas nada faz sentido na sua cabeça. No momento, ele precisa arranjar um lugar para se proteger, mas antes de ele entrar na floresta de Laveza, o sistema alerta que ela está contaminada com alta concentração de Malicium, um nome genérico para substâncias líquidas ou gasosas emitidas por demônios e que causam sérios danos às raças humanoides. Por isso, o sistema se oferece para purificar a floresta, e sem fazer ideia de como ele tem permissão para pedir isso, Banasa não recusa a proposta. Esse feitiço vai consumir 1/3 da magia do exilado, mas não é como se ele fosse um mago supremo das trevas, então essa mana perdida simplesmente não vai fazer falta nenhuma. Logo, uma energia mágica extremamente intensa varre toda a extensão da floresta de Laveza, e em poucos segundos a intensa luz tinha exterminado todas as impurezas do recinto. Com esse efeito extraordinário, o mercado upa tantos níveis que o sistema empilha notificações de level up, que quase ameaçam derrubar o pobre garoto no chão. Nesse meio tempo, a primeira princesa de Cly Road denuncia ao rei a crueldade em exilar aquele candidato a herói por um erro cometido pelo próprio reino, ainda mais por causa dos boatos de forças demoníacas montando sua base de linha de frente por lá. De repente, um subordinado alerta que a purificação, a mais elevada magia sagrada de todas, acabou de ser usada. Com a notícia, o rei pensa que o grande herói dos cabelos dourados acaba de subjugar o exército do Lorde Demônio, mas na verdade o feitiço não foi usado no sul, para onde esse herói se dirige, mas sim em uma floresta no extremo norte. Enquanto isso, em uma floresta no extremo norte, Banasa atinge o nível 367 sem mover um músculo sequer, e ele nota que aquele símbolo estranho no sistema ainda não mudou. Logo ele decide desativar as notificações de level up para o seu cérebro não fritar, e ao questionar quanto de mana ainda falta para ele, o sistema mostra sua magia sendo restaurada completamente em poucos segundos. Depois, o sistema oferece a magia mudança de aparência, então ele aceita a oportunidade de não ser mais reconhecido pelo reino de Cly Road, e para garantir que isso aconteça, escolhe o gênero feminino para se remodelar, ganhando atributos físicos salientes. Porém, ele percebe que não vai conseguir parar de se olhar no espelho caso se mantenha dessa forma, portanto volta ao gênero masculino, e sua remodelagem permitirá que ele entre e saia de Cly Road sem ser reconhecido como Banasa. Em seguida, o sistema indica o feitiço de teletransporte para levar o jovem de volta para a capital, e como não é bobo nem nada, o mercador abraça a vida fácil e vaza da floresta. Ao chegar na capital real, Banasa fica impressionado por ter usado uma magia que só os feiticeiros mais poderosos podiam invocar no seu antigo mundo. Pensando nisso, ele tem a ideia de usar a mesma habilidade para retornar ao seu universo de origem, mas quando nada acontece ao comandar a ordem, o jovem nota que aí já é pedir demais. De qualquer forma, agora ele precisa pensar num jeito de arranjar dinheiro para sobreviver nesse mundo, então sai em busca de uma guilda de aventureiros para fazer missões de caça a monstros ou transporte de carga. Nessa hora, o sistema surge de novo para dar seguimento à vida fácil, mostrando o caminho da guilda de aventureiros de Cly Road pro humilde mercador. Chegando lá, ele é avisado que a guilda classifica os aventureiros que sobem de rank ao fazer missões, e conforme forem subindo de classificação, poderão acertar missões mais difíceis e que pagam melhor. Sendo assim, Banasa se registra e quase usa seu nome original, mas consegue se corrigir a tempo e escolhe a alcunha de Fleo, o nome do seu cachorro. Portanto, Fleo estava finalmente registrado na guilda aventureiros, então recebe um pingente onde suas informações são armazenadas. Resolvido isso, ele começa a procurar seus primeiros trabalhos, até que ele encontra uma jovem garota pedindo uma companhia para levar ela até a floresta de Laveza. Até dinheiro a garota oferece pela escolta, porém ninguém se oferece para esse serviço, levando em conta dos boatos sobre a presença das forças demoníacas na região. Um semi-humano comenta que uma força de domínio do reino será enviada em breve, porém a jovem não pode esperar porque sua família vive lá perto e corre grande perigo. Mesmo com esse pedido de ajuda, a dupla de aventureiros empurra a garota ao se cansar da insistência. Então Fleo surge com seu charme inigualável para salvar o dia da donzela. Com todos em volta olhando espantados, Fleo afirma que pode teletransportar os dois até a floresta, e isso faz a guilda inteira se questionar como um moleque daquele era capaz de fazer isso. Nesse instante, um membro dos Cavaleiros Reais, chamada Balirosa, manda Fleo se afastar da garota, porque certamente o cara não parece um mago habilidoso bastante para invocar essa magia tão avançada. Ela e suas companheiras supõem que o homem tá planejando sequestrar a pobre garotinha, então Fleo tenta limpar sua barra ao se apresentar e convidar todas para acompanharem essa jornada. Fleo cumpre sua palavra ao teletransportar o grupo até a floresta. Por causa do uso dessa magia, uma feiticeira pergunta se ele é um mago do mais alto nível, porém Fleo responde que é só um novato que é fã de magia. Em seguida, todas pedem perdão por terem julgado errado o aventureiro, e a pequena garota repara que o Malicium da floresta foi todo embora. Fleo ia avisar o que rolou, porém o sistema alerta que é perigoso informar a um demônio que ele usou a purificação. Fleo não entende por que a garotinha seria um demônio, enquanto Balirosa e as outras mulheres apontam suas armas para a criança. O mercador tenta entender o que está acontecendo, então a líder das mulheres conta que a guilda alertou sobre uma jovem suspeita que solicitou assistência para viajar até a floresta de Laveza. Com isso, a criança perde sua expressão inocente e se apresenta como Fenris, irmã mais nova de Fengaril, dos Quatro Infernais. Fenris diz que
que seu irmão enviou ela para observar o inimigo e encontrar comida, mas agora vai ter que eliminar esses intrometidos. Então ela solta uma nuvem de Malicium que derruba todas as combatentes humanas, porém Flew continua de pé, e por isso o lobo promete acabar com ele depois que derrotar todas em volta. O Lupino tenta devorar a Balirosa, porém o aventureiro salva a mulher na hora. Apesar disso, ele não pode lutar e ainda proteger todas ao mesmo tempo, por isso ele manda o sistema teletransportar todas de volta pro castelo de Clyde Road. Feito isso, Fenris pergunta se o humano quis ficar para virar almoço, porém o jovem promete não morrer até descobrir o que realmente aconteceu com ele. Até lá, ele vai testar todos os feitiços que puder, e o primeiro que ele utiliza é o salto meteórico para escapar de uma investida do lobo gigantesco. Ao pular por cima da fera, ela tenta acertar Flew com sua cauda, porém ele invoca uma muralha de terra para se proteger e contra-ataca com o redemoinho. Quando Fenris se livra, Flew joga uma magia de gravidade e consegue prender a fera gigante no chão. Diante disso, ele precisa pensar rápido como derrotar o inimigo. Então o sistema recomenda uma magia de subjugação que domina o alvo e faz você controlar seus pensamentos e ações. Se lembrando do sofrimento dos semi-humanos no seu mundo, Flew recusa a recomendação e pede outra, enquanto Fenris tenta se soltar da gravidade imposta sobre ela. Porém, o sistema insiste na mesma magia de escravização, e ao passo que o lobo busca se fortalecer com suas magias, Flew não sabe o que fazer, porque não aceita chegar nesse mundo e cometer o mesmo erro dos habitantes da sua terra. No entanto, Fenris perde sua mana ao tentar se livrar da gravidade, e ao desistir, ela pede pro humano executar ela, porque não há caminho na vida para um guerreiro que não consegue lutar. Por sua vez, Flew revela que nem ao menos gosta de lutar e liberta a fera. Fenris questiona se ele vai poupar um demônio, inimigo natural da humanidade. Porém, Flew não se importa se é um demônio ou um homem, ele não vai matar alguém que se rendeu. Diante disso, Fenris ressalta o quanto o garoto é inocente, e logo depois reassume sua forma humana. Flew cobre a garota que ficou nua após a transformação, e ele pede para ela jurar não entrar em mais conflitos com os humanos, porque assim ele vai permitir que ela vá para onde quiser. Logo ele abre sua bolsa em busca de uma roupa para ela, porém ela desmaia por esgotamento de mana. Por isso ele monta um acampamento para a garota descansar, enquanto avalia suas magias no menu. Lembrando do feitiço de teleporte que causou tanto rebuliço na guilda de aventureiros, Flew se pergunta por que ele tem uma habilidade tão avançada. Ao despertar, Fenris abre a cortina da barraca e observa o humano, refletindo que nem ela teve qualquer chance contra ele, mesmo tendo certeza que os humanos eram uma raça frágil. Então, com sua mana completamente restaurada, ela comenta com Flew que qualquer outro teria matado e retirado a pele dela. Por isso, ela decide se tornar serva do humano e promete não entrar mais em conflitos com a espécie dele. Ao escutar ela chamar Flew de mestre, ele deixa claro que não precisa de nenhuma escrava. Porém, Fenris usa a mesma estratégia do gatinho do Shrek ao fazer cara de pobre coitada, mas o garoto se mantém firme na sua decisão. Diante disso, Fenris anuncia que só resta morrer e tenta se cortar com uma das suas garras, e com isso, Flew volta atrás e chama ela para acompanhar ele. Logo depois, Flew explica que veio de outro mundo, convocado como candidato a grande herói, mas viram que ele não tinha nenhuma habilidade e exilaram ele na floresta. Desde então, ele usa uma magia para alterar sua aparência e não ser identificado pelo reino de Clyde Road. Portanto, Fenris vai se arrepender caso decida seguir o garoto de fato. A garota não se importa com nada disso, porque uma regra dos lupinos é viver em função do seu mestre até o fim dos seus dias. Sendo assim, Fenris pede definitivamente pro Flew deixar ela ficar ao seu lado, e quando ele pergunta de volta se ela realmente quer isso, a garota abraça o garoto como resposta. Enquanto isso, no reino de Clyde Road, o grande herói comunica ao rei que suas forças, que foram enviadas para atacar o exército do Lorde Demônio, acabaram sendo derrotadas. Por isso, ele quer saber que tipo de soldados são aqueles concedidos pela coroa. Afinal, eles entraram em pânico e quebraram a formação ao ver uma simples esfera mágica, e por isso acabaram exterminados. Frente a isso, o rei questiona se realmente a culpa é toda dos soldados. Então o grande herói responde que o soberano deveria agradecer por ele ter trazido alguns deles vivos para casa. Após a partida do famoso guerreiro, o rei pergunta para um soldado como foi o rendimento do herói em batalha, e o soldado conta que ele permaneceu na retaguarda do exército o tempo inteiro, e quando o conflito estourou, ele fugiu enquanto suas tropas lutavam por suas vidas, e ainda jogou a responsabilidade disso aos homens que ficaram. Nesse meio tempo, o grande herói dos cabelos dourados está revoltado porque tem um mês que ele está treinando direto, mas suas habilidades só são fortes o bastante para lutar contra humanos ou feras mágicas fracas. Nesse instante, chega uma mulher chamada Tsuya, e o herói pede desculpas por ter feito ela esperar. Tsuya responde que esperar é uma das suas funções como serva dele, então o herói decide oferecer todos os luxos que puder à mulher com o dinheiro do castelo. No dia seguinte, Flew ressalta que precisa ganhar dinheiro para viver nesse mundo, por isso vai arranjar trabalho na guilda e depois pagar uma hospedaria para passar a noite. Fenris esclarece que vai estar acompanhando o mestre, porém ele diz que não gosta de ser chamado assim, mas quando ia dizer seu nome, um comerciante oferece vegetais recém-colhidos para a esposa. Fenris não entende o motivo de ter sido chamada de esposa, então Flew explica que o cara pensou que eles fossem casados, e que pode ser interessante fazer as pessoas pensarem desse jeito para
que eles possam viajar sem levantar tantas suspeitas. Sem pensar duas vezes, Feliz aceita o convite, porque não tem honra maior para uma mulher lupina do que ter um marido forte. Fleo lembra que isso seria só encenação, porém a garota já começa a chamar o rapaz de querido. Ao chegarem na guilda de aventureiros, Feliz se inscreve como membro e acha intrigante o cordão que os humanos usam para se identificarem, e Fleo mostra o dele pra garota. Feliz acha que eles combinam pelo fato dos dois terem um cordão parecido, então ela lembra de um ritual de casamento da sua raça, onde o casal engole alguns ossos de uma presa que eles caçaram juntos, e ter um acessório combinando lembrou ela disso. Nesse instante, a atendente da guilda pergunta qual nome Feliz vai usar no registro, e como ela ia dizer seu nome real pra mulher, Fleo interrompe a tempo e responde que ela vai usar a alcunha de Iris. Depois disso, enquanto buscavam um trabalho, a garota pede perdão por ter esquecido de ocultar o nome verdadeiro, mas ainda assim, Fleo acredita que ninguém vai descobrir a identidade dela com essa transformação de humana. Por falar nisso, ele vai precisar que ela haja como uma, então pede a colaboração da serva. De repente, uma mulher anuncia uma missão urgente, porque um grande grupo de Psycho Bears foi visto ao norte vindo em direção ao reino. Segundo rumores, os Psycho Bears foram os responsáveis por destruir o exército do grande herói, e por isso os aventureiros hesitam em pegar esse trabalho. Como é uma missão urgente, a representante da guilda libera ela para qualquer rank que queira, e dobra em 10 vezes a recompensa por cada urso abatido. Fleo acha uma proposta lucrativa, mas prefere evitar esses ursos por achar que não é capaz de enfrentar eles, então Feliz se propõe a ir sozinha, fazendo o humano trocar de ideia e acompanhar a serva na jornada. Ao chegar na floresta onde os Psycho Bears foram vistos pela última vez, a dupla se aproxima de um vilarejo onde fica a casa vazia que a guilda disponibilizou para os aventureiros dessa missão. Planejando fazer a casa de base, Feliz tem certeza que os dois juntos são capazes até de enfrentar o próprio Lorde Demônio, até que escutam um grito de longe e vão ver de onde veio. Embaixo do precipício, um conhecido grupo de cavaleiras está cercado por Psycho Bears, e Feliz sugere que eles ignorem esse grupo porque elas parecem fracas demais. Lá embaixo, Balirosa pede para Blossom recuar porque está gravemente ferida, e ao usar só um dos braços para empunhar sua pesada espada, a garota acaba sendo derrubada por um urso. Porém, Fleo salva a mulher com sua magia de relâmpago. Depois, outro urso ataca Belano, a maga do grupo, então Feliz esmaga a criatura com um pisão. Diante do conflito resolvido, Balirosa nota que é o Fleo, então a equipe agradece por terem sido salvas mais uma vez por ele. Balirosa confessa que ficou preocupada em deixar o garoto sozinho contra aquela besta maligna, embora acreditasse que ele pudesse se virar sozinho. Escutando a forma como foi chamada, Feliz acaba expressando sua raiva, então Fleo conta que essa garota é Iris, sua companheira de viagem, deixando ela nervosa por não ter sido apresentada como sua esposa. A raiva é tanta que assim que outro Psycho Bear se aproxima, o demônio olha nos olhos da fera com uma expressão sinistra e faz o urso desmaiar no ato. Ainda por cima, o urso se rende à garota e faz o mesmo olhar que ela fez com o Fleo, por isso ela deseja fazer desse urso um novo subordinado ou um bichinho de estimação. Afinal, os Psycho Bears são pragas ferozes conhecidas por terem dizimado o exército do grande herói, portanto serão muito úteis. Enquanto a equipe das mulheres treme de medo, Fleo decide impedir que o urso ataque mais pessoas, então usa uma magia de restrição para manter o animal sob controle, e logo depois usa sua magia de mudar a aparência para tornar a fera num pequeno animal que tá longe de causar pânico. Feliz pergunta qual vai ser o nome do bicho, então Fleo sugere Saibe por ter a ver com o nome da raça. Observando a cena, Balirosa não entende como aqueles dois não apenas acabaram com todos os Psycho Bears, mas também domesticaram um, por isso a guerreira se aproxima para pedir um favor. De volta à base, ela agradece Fleo por ter salvado elas 2 vezes, por isso decide se apresentar formalmente pro rapaz. Ela é Balirosa, cavaleira de Clay Road, enquanto Blossom usa os músculos que ganhou com o trabalho pesado na fazenda para servir na linha de frente. Bilary costumava cuidar dos cavalos do exército até se tornar uma guerreira, e Belano é uma feiticeira especialista em magia defensiva. Logo, a líder do grupo revela que gostaria do treinamento de Fleo, porque ao ser derrotado em batalha, o grande herói anunciou que só vai enfrentar o Lorde Demônio acompanhado de guerreiros que possam ser seu braço direito, e depois se trancou na fortaleza. Diante disso, o rei estipulou que o exército deve treinar até ser capaz de derrotar Psycho Bears, e como ainda não são capazes, as mulheres querem a ajuda do Fleo. O garoto se pergunta como vai ensinar se nem ele sabe como usa suas magias, enquanto Feliz mostra sua ira demoníaca diante da cara de pau das garotas, em darem em cima do seu homem, na cabeça dela. Diante disso, Fleo aproveita para deixar claro que tudo o que quer é ter uma vida ao lado da sua esposa Iris, então o demônio se acalma. As garotas se mostram surpresas e lamentam não poderem ser treinadas por esse motivo, porém a própria Feliz incentiva o treinamento, porque ninguém melhor que ela para saber o quanto esse rapaz ajuda os necessitados, e como sua esposa, cabe a ela respeitar sua decisão. Sendo assim, Fleo decide acolher a equipe, e depois de comemorar a notícia, as garotas pedem para ficar na casa dele, porque é perigoso acampar nessas redondezas repletas de muros. Fleo acha que tá enrascado, porém Feliz diz que não tem problema nenhum, porque ali tem quartos o bastante. Enquanto isso, uma subordinada
camarada chamado Liminas informa ao seu mestre, o Rei Demônio, que o feitiço de purificação que aniquilou o exército do Fengaril na Floresta de Lavisa não foi invocado pelos magos de Cly Road. Na verdade, foi uma pessoa em específico. Diante disso, o Lorde Demônio se surpreende com a capacidade de um só humano ser capaz de fazer isso, portanto manda o Liminas capturar esse indivíduo. Por falar no sujeito, Flea acorda na companhia da Riz, que parecia esperar pelo despertar do moleque igual um gato olha para um rato. Flea questiona esse comportamento, mas na cabeça da garota nada mais normal que isso, já que agora eles são um casal. Na hora o rapaz se lembra da noite passada, onde Riz chamou ele para dar aquela sentada ao seu lado na cama, porque segundo ela, estaria disposta a se entregar de corpo e alma pro seu mestre. Flea dá pra trás e nega a proposta, fazendo a Lupina achar que não é amada, mas logo ele explica que essas coisas levam tempo, com etapas que deveriam ser respeitadas. Coberta de razão, Riz reclama que relações humanas são complicadas, e o moleque comprova isso indo dormir no corredor. Porém, ela comenta que as outras vão duvidar do relacionamento dos dois se virem ele solto por aí, o que obriga o pobre rapaz a dar meia volta. Sem dar um segundo de fôlego pra ele, a garota lembra que tá na hora de trocar de roupa e puxa a blusa dele sem dó, no momento em que a Balirosa entra sem bater na porta pra falar sobre o treinamento, mas tem que vazar na mesma hora ao presenciar aquela cena. Mais tarde, quando o treinamento começa pra valer, Balirosa saca sua espada contra o enorme javali e se declara como cavaleira de Clay Road. Porém, a fera não parece muito amedrontada com esse título, botando a loira pra correr. Blossom demonstra mais coragem e se coloca à frente com sua pesada espada, enquanto Liz manda Belano criar um escudo pra salvar a pele da companheira. Em seguida, Flea manda Billy agir, então ela dispara uma flecha no javali que surte o mesmo efeito de uma bolinha de papel. Pra piorar, a maga do grupo fica sem mana, então Blossom fica isolada pra tancar o gigantesco porco selvagem. Sendo assim, ele coloca a equipe pra praticar corrida à força. Depois do treino, Flea mostra pras garotas o novo quarto delas, porque a recompensa pela execução dos Psycho Bears garantiu um pagamento bom bastante pra desembolsar uma nova casa. Nesse instante, Liz sobe pra chamar o povo pra janta, e tudo que eles veem sendo servido eram vários bifes crus do javali que eles acabaram de caçar. Flea comenta que eles preferem um pouco mais assado que isso, então deixa sua esposa descansando e se preparar para cozinhar com a Balirosa, enquanto Saib concorda com a Lupina que carne crua é muito mais saborosa. Algum tempo depois, todos ficaram impressionados com o banquete servido na mesa, e Flea elogia o talento da Balirosa para a cozinha. Ela conta que sua família não tinha um tostão, apesar de nobre, por isso ela acabava ficando a cargo de cozinhar, e isso fez ela aprender muitas coisas. Quando o almoço começa oficialmente, todos devoram a refeição com vontade, porém Liz acha que essa salada é comida de jabuti, coisa de herbívoro. Depois de insistir um pouco, Flea consegue convencer a esposa a experimentar, então leva apenas um segundo para ela se render às maravilhas da culinária humana, com sua salada temperada e a carne mal passada com sangue espirrando pelas entranhas. O problema foi quando ela escutou que a Balirosa que assou a carne, então o ciúme bateu na porta e fez a Lupina pedir para assar da próxima vez. Ao chegarem na guilda com uma pilha de javalis da montanha, o grupo surpreende todos em volta com essa caça produtiva, mas Flea acaba chamando mais atenção do que gostaria com isso. Enquanto a guilda avalia a caça, Liz pede para dar um pulo na cidade para resolver um problema pessoal, até que Leolith, um funcionário da guilda, pede para trocar uma ideia com o humano. Então, enquanto Flea acompanha o Homem-Gato, Liz se compromete a dar tudo de si na sua missão. Conversando com Leolith, Flea escuta que suas façanhas estão correndo aos quatro cantos do reino, portanto Cly Road gostaria de ter o garoto a serviço do grande herói, assim recebendo o título de cavaleiro honorário. Afinal, não é todo dia que se vê uma dupla de aventureiros dessa idade derrotando monstros de rank A. Flea avalia a proposta, mas decide negar por não ter motivos para entrar em conflito com os demônios, até porque sua esposa é um. Ao pisar fora da guilda, o aventureiro encontra Liz toda suja da cabeça aos pés. O garoto pergunta se ela foi atropelada por uma carruagem, mas na verdade ela estava tendo aulas de culinária, onde a professora ensinava que o caminho para o coração de um homem é o estômago. Liz se esforça para aprender a cozinhar, mas ela simplesmente não leva jeito nenhum, então explode o tomate com a mão, joga o pote de farinha inteiro na carne e por fim explode a panela que manchou seu corpo inteiro. Mais tarde, o grande herói tá num chá de boneca com suas amigas, até que fica sabendo da última fofoca do reino, sobre uma dupla que veio ganhar nas manchetes de Cly Road com seu talento. Então o herói deseja que seus subordinados cheguem o quanto antes para retomar os ataques contra os demônios. Um mês depois, representantes do reino continuam voltando na casa do Flea para convencerem os aventureiros a se juntarem às forças de Cly Road, mas o garoto continua rejeitando a proposta. Passada mais uma oferta, Flea vai dar uma olhada na horta que ele tá montando nos fundos, e Blossom tá dando uma força na terra para compensar tudo que o aventureiro tem feito por elas. Junto do Saib, ela pede para eles ficarem por conta do cultivo, e Flea acha o trabalho dela tão bom que passa a acreditar que ela leva a horta mais a sério do que o treino com a espada. Dentro da floresta, Liz tenta convencer a Bileres a usar uma família de aves como alvo, mas a garota tá com pena de matar os bichinhos que ela acha tão fofos e inocentes. Reed argumenta que a
carne desse pássaro é macia e suculenta, porém a arqueira se mantém firme como a primeira vegana de Clay Road. Quanto à maga do grupo, Billy recebe do Frio um anel mágico para aumentar sua mana, e ele pede para ela usar no treino de hoje para ver a diferença. Desatenta ou nem tanto, Billy estava prestes a colocar o anel no dedo anelar, porém Liz estava na cola dela para evitar isso. Por último, Ballyrossa estava apanhando de uma larva gigante e implorando pela ajuda do Frio, porém quem salva a cavaleira é Liz, que sem demonstrar paciência, manda Ballyrossa parar de bancar a donzela em perigo, porque isso não passa de um truque para chamar a atenção do marido dela. A cavaleira fica sem entender enquanto Oliminas se move escondida na mata. Durante o almoço, todos se surpreendem com o enorme avanço da Lupina nos seus dotes culinários, então ela explica que passou esse tempo inteiro praticando sempre que podia, e que antes ela achava que essa era uma atividade simples que se resolvia com mágica. Entretanto, logo ela descobriu que nem tudo podia ser feito com esse tipo de atalho, e no final foi ótimo aprender algo que não envolva arrancar a cabeça do inimigo, e de quebra ainda agrada o maridão com um prato de curry picante. Enquanto isso, do lado de fora, Oliminas reconhece Feliz, a guerreira mais formidável do Lorde Demônio, rodeada amistosamente por humanos. Para surpresa dela, a própria Ari estava ciente da sua presença, e logo chama o demônio para tomar um chá. Fleo fica espantada ao descobrir que Oliminas é assistente do Lorde Demônio, então ela conta que só estava observando os arredores e chegou ali por acaso. Riz conta que casou com esse homem ao lado dela, e diante do queixo caído da ex-companheira de exército, Riz pergunta se por acaso ele tem intenção de atrapalhar isso. Oliminas nega a acusação enquanto queima a língua no chá, que Riz faz questão de comentar que está na temperatura perfeita. Analisando seu entorno, Oliminas reflete que a Fenris virou outra pessoa desde que saiu do exército, e ela acha surpreendente esse homem não ficar com medo diante de dois demônios, mas o pior é ela não conseguir medir as habilidades dele com seu poder de avaliação, já que nenhum Lorde Demônio escapa disso. Para dar corda na missão, Oliminas se finge e comenta que não se deparou com monstro nenhum na floresta de Lavisa, então o Fleo comenta que sua purificação deu certo, fazendo a demônia cuspir o chá com espanto. Logo ela lembra Fenris que foi esse humano que matou o irmão dela, Fengaris, assim como as tropas que acompanhavam ele. Riz manda a ex-colega calar a boca, mas a essa altura Fleo quer saber do que ela tá falando. Então, Riz conta que já suspeitava disso, porque poucos humanos são capazes de lançar um feitiço de purificação. Logo ela conta que seu irmão, Fengaris, é um dos 4 infernais, mas que a culpa foi toda dele em ser derrotado. Por isso, quando sofreu o mesmo destino, Riz decidiu tornar Fleo seu mestre para admirar sua força. Bisbilhotando atrás da porta, a equipe das garotas fica de boca aberta com essa revelação, e Belano chega a desmaiar com um plot twist. Enquanto isso, Liminas percebe que Fenris se tornou uma inimiga, e em seguida convoca Fleo para um duelo para testar o poder do escolhido de Fenris. A esposa do garoto alerta que esse demônio quer matar seu marido usando essa desculpa, mas ainda assim a serva do Lorde Demônio consegue o duelo, e estabelece o uso livre de magia, e perde quem desistir primeiro. Dito isso, Liminas lança as garras venenosas de gato no inimigo, planejando distrair ele enquanto ataca por baixo com outro feitiço. Porém, Fleo dissipa as duas magias com um estalar de dedos, e em seguida lança a crucificação sobre a oponente, prendendo ela. Feito isso, o humano deixa claro que jamais vai permitir que qualquer um encoste na sua esposa, ao passo que a rival se rende. No dia seguinte, o dono da casa comenta com as garotas que não contou sobre a verdadeira identidade da Riz para evitar problemas, mas entende se elas quiserem denunciar pro reino. Mas antes de qualquer coisa, Riz anuncia que não serve mais ao Lorde Demônio, porque decidiu servir ao seu marido. Ballyrossa recorda que o dever delas, como cavaleiras de Clay Road, é denunciar esse tipo de coisa, mas elas não enxergam má intenção nesse caso. Blossom acrescenta que o grupo delas já conversou entre si, e todas concordaram em deixar isso pra lá, porque Fenris ajudou muito com o treinamento delas, e seria injusto jogar aos lobos quem tanto auxiliou elas. Embora as garotas estejam do lado da Lupina, só a ex-parceira não compartilha desse sentimento. Então ela retorna nessa manhã com a legião de dragões do Lorde Demônio para cumprir sua missão de eliminar o humano e sua esposa traidora. Ballyrossa comenta que essa legião foi a responsável por dizimar incontáveis batalhões humanos no passado, enquanto Liminas oferece a rendição aos seus inimigos. Porém, o único sentimento que Filho demonstra é a empolgação por estar vendo um dragão de perto pela primeira vez na vida. O Liminas fica irada com o desprezo e ataca com uma bola de fogo. Então o humano responde com a magia sagrada do martelo divino, fritando a maior parte da legião mais poderosa de dragões demoníacos em um segundo. O resto que sobreviveu mete o pé sem pensar duas vezes, enquanto Liminas é deixada para trás e corre por sua vida. Riz xinga ela por ter tentado matar seu marido de novo, enquanto Blossom adoraria ser capaz de acertar um desses dragões para chamar sua enxada de ceifadora de dragões. Então Fleo se manifesta e manda ela atacar a enxada contra a fera alada, e assim que a mulher faz isso, o aventureiro fortalece a ferramenta com velocidade, perfuração e elemento sagrado, dando poder o bastante para a enxada atravessar o pescoço da fera alada que cruzava os céus. Com isso, Blossom realmente ganha o título de ceifadora de dragões.
dragões, então o resto do grupo se apressa para pedir sua vez de fazer o mesmo. Porém os monstros voadores já tinham ido embora. Vendo Balirosa lamentar do outro lado da sua caveira refletora, o Lorde Demônio descobre que esse tal humano nem é o grande herói e ainda assim consegue lançar magias de um nível tão alto. Por essa razão o Lorde decide agir e tomar o próximo passo. Enquanto isso, esperando ser atacado a qualquer momento, Fleo coloca uma barreira mágica em volta da sua casa, enquanto Riz promete botar aquela gata pra fora da casa na base da vassoura, caso ela volte. Mas a verdade é que o demônio aterroriza a mente da Lupina. Por essas e outras, Riz acha que o Fleo foi bonzinho demais em deixar o Liminas ir embora depois do último ataque. Porém ele deixou de executar a inimiga pelo que ela tinha dito sobre ele ter destruído o irmão da Fenris. Apesar disso, ele decide não revelar nada pra esposa, que então chama ele pra voltar pra casa. Enquanto isso, Blossom tá até agora sem acreditar que conseguiu o título de Destruidor de Dragões, e a Belano faz referência à Enxada como uma legítima caçadora de dragões, apesar da Blossom ter vergonha de ter usado aquilo. Já a Balirosa vai partir para caçar feras mágicas, então as garotas comentam sobre a disciplina da líder em treinar todos os dias. Já no meio da trilha, Balirosa deixa cair a máscara de Durona e confessa pra Cir que também queria aquele mesmo título, que é tão prestigioso que pode tornar um plebeu num nobre, o sonho de todo aventureiro. Caso tivesse conseguido o título, ela poderia ter restaurado a grandeza da sua família e voltado para a capital, como quando o pai dela era um cavaleiro. De repente, uma criatura estranha se aproxima e pede ajuda para a mulher sobre alguém próximo que ele tá procurando. Balirosa acha estranho aquele ser andar tão sem equipamento numa floresta cheia de monstros, mas ainda assim ela pergunta se o demônio tá falando do Fleo ou da esposa dele. Assim que ele responde ser amigo da esposa do Fleo, a guerreira saca sua espada e questiona se o monstro pertence ao exército do Lorde Demônio, por ter assuntos pendentes com alguém que deixou o exército. Apesar do perigo, o demônio assume que faz parte das forças diabólicas, mas promete que só veio ver como sua amiga tá, nada mais que isso. Então, Balirosa guarda a espada e deixa o assunto morrer ali, porém o demônio diz se chamar Grozal e quer enviar um recado pra Fenris, convidando ela pra um chá em nome dos velhos tempos. Assim que ele parte, Balirosa acha o nome dele muito estranho, até que Fleo e Riz chegam pra ver se a garota tinha se machucado. Ela explica que alguém chamado Gozal se assumiu como inimigo, mas ainda assim procurava Riz. Então Fenris ironiza o fato de ter nomes falsos bem melhores pra ele usar ao invés desse. Balirosa pergunta que história é essa, então Fleo explica que ao ir atrás da amiga na floresta, seu menu apresentou o status de Balirosa como conversando com alguém com o título de Lorde Demônio. A cavaleira custa acreditar que realmente estava diante do Senhor das Trevas, achando que vai morrer por ter apontado sua espada pra ele. Riz reafirma que era o próprio em pessoa, e que o nome real dele na verdade é Gol. No dia seguinte, Gol cumpre sua palavra e bate na porta da Riz depois de tanto tempo sem se verem, e Fleo faz questão de convidar o demônio pra sua casa, ainda chamando ele de Gozal. O demônio acha estranho o garoto não apresentar sinal de medo diante dele, enquanto Balirosa, por outro lado, não sabe como reagir ao se deparar com o sujeito de novo. No meio do chá, Gozal recorda que o Fleo lidou com uma subordinada dele alguns dias atrás, enquanto Balirosa se pergunta por que ela precisa ficar do lado do demônio. Riz pergunta se ele veio pra dar o troco, fazendo Fleo alertar a esposa sobre os bons modos com a visita. Então, Gozal vai direto ao ponto e chama o garoto pra se juntar ao exército, já que o rei de Clyroad é declaradamente o inimigo de Fleo e ele tá exilado nessa floresta. Fleo explica que não deve servir a um humano só porque ele também é um, e além do mais, ele é de outro mundo e nem sabe o motivo da guerra. Dito isso, Gozal explica que o conflito entre humanos e demônios já dura 500 anos, desde o surgimento do primeiro Lorde Demônio, que era um estranho de outro mundo que queria governar esse. Como os demônios oprimiam esse forasteiro, foram os demônios os primeiros a aceitar sua presença. Foi a partir daí que começou um conflito entre os apoiadores desse estrangeiro, que se dividiu entre humanos e demônios, e conforme os anos se passavam, o conflito ganhava mais escalas até se tornar uma guerra generalizada. Fleo pergunta se o Lorde tem a intenção de parar a guerra, então ele conta que as mentalidades mudaram muito ao longo de 12 gerações, e que ele mesmo não tem a pretensão de conquistar o mundo, mas como Lorde Demônio, ele não pode simplesmente ignorar uma ameaça potencial se aliando aos inimigos, e por isso Gozal emana uma energia poderosa do seu corpo. Por outro lado, o garoto acha que o diabo tá superestimando ele, e que, como já disse, ele não deseja tomar lados nessa guerra. Dito isso, Gozal acha graça da cabeça dura do humano, entendendo o motivo dele estar exilado no meio do nada. De toda forma, ele garante que não vai desistir de recrutar Fleo como aliado, por isso promete que vai voltar. Ao passo que se retira, Gozal acha Balirosa uma mulher interessante, por ter ficado sentada ao lado do Lorde Demônio esse tempo todo sem sentir medo. No entanto, a garota estava paralisada de terror na verdade. No dia seguinte, a guerreira acorda depois de um dia traumatizante e acaba chegando na cozinha sem perceber que diante dela estava seu pior pesadelo. Go em pessoa mais uma vez. Nesse dia ele chegou cedo para comer a comida de Fenris, mas a Lupina quer que ele vá embora assim que ele acabar de comer, porque é falta de educação aparecer sem avisar e seu
marido não vai mudar de ideia quanto à proposta de ontem. Por achar suas roupas inadequadas, Balirosa sai de fininho, enquanto Gozal acha ela ainda mais graciosa. Mais tarde ela tá devidamente vestida e sai com cautela para não encontrar o diabo de novo, porém ele não saía do pé da moça, dessa vez obrigando ela a sair correndo pro seu treino de espadas. Um dia depois, mais uma vez, Gozal pega a garota de pijama, então a desculpa da vez ao sair correndo era que ela tinha que lavar roupa no rio. No dia depois desse, ela lembra que precisava recolher lenha dentro da casa, ao perceber a chegada do Lorde Demônio na horta. Enquanto isso, espiões humanos descobrem a presença de um demônio na casa daquele aventureiro exilado, e o rei se revolta pelo fato do Flio ter recusado 3 convocações e agora se jogar pro lado inimigo. Por isso ele manda suas tropas darem um jeito nisso. Porém, a primeira princesa de Clyroad ressalta que não existem evidências da aliança do aventureiro com o Lorde Demônio. Portanto, um ataque poderia de fato empurrar ele para as trincheiras do oponente. Sendo assim, Vossa Majestade não deve apenas enviar emissários para uma convocação formal, e sim escutar o que ele tem a dizer para criar uma aproximação entre os dois. No entanto, o rei manda a garota ficar em silêncio, porque segundo ele, uma nação não é governada com esse tipo de ideal ingênuo. Por falar nisso, o grande herói surge depois de muito tempo escondido na Fortaleza do Sul e pede soldados ao rei para subjugar o aliado dos demônios. Na manhã do outro dia, no castelo do Lorde Demônio, Oliminas alerta ao seu mestre que é perigoso ficar andando por aí naquelas terras. Porém, Go acredita que ao contrário do rei, aquele humano é capaz de conversar, então é possível estabelecer uma conciliação com ele. A serva lembra que suas tropas estão aguardando ordens, porém o líder demônio ainda não sabe quando vai atacar, por isso vai embora sem dizer mais nada. Com isso, Oliminas analisa que conforme o Lorde Demônio continua visitando esse humano dessa forma, cada vez mais demônios criticam essa postura, por isso nada disso vale a pena. Nesse dia, Flio estava querendo vender equipamentos de defesa usando escamas de dragão, então criou um objeto de teste, mas que precisa ser aprimorado para as vendas sustentarem a vida deles na floresta. Por falar nisso, Fenris questiona se é realmente isso que o garoto quer, porque trabalhar pro grande herói daria todo o dinheiro que Flio precisa e ainda mais. Por essa causa, Liz acha que o esposo só tá ali por causa dela. No entanto, Flio não acha que é tão bondoso quanto ela pensa, mas que ao entender que possui grandes poderes, talvez o melhor seja evitar qualquer tipo de conflito. De toda forma, é por pensar assim que Liz vê tanta bondade no coração do humano. De repente, alguém bate na porta, fazendo o casal achar que é o Gozal de novo. Porém, Bilere aparece para avisar que o inimigo agora é outro. Dito isso, na porta do Flio tinha um exército inteiro de Clyroad e seu grande herói Palerma, exigindo a subordinação do aventureiro exilado contra as forças do Lorde Demônio. Caso contrário, Flio será considerado colaborador do inimigo e terá seu fim pela lâmina da espada. Ao dar esse discurso, o herói acha que o aventureiro tá sem palavras por causa do seu carisma estonteante, e com isso ele tem certeza que será o salvador da pátria e que vai deixar seu nome na história do reino, sendo que tudo que ele tem que fazer é jogar esse mago maluco pra cima dos demônios e esperar a vitória chegar. Por outro lado, Flio se desculpa pelo tanto de gente que veio prestigiar o evento, mas mesmo assim, ele recusa as duas propostas. O grande herói declara Flio um traidor da pátria, enquanto as garotas se revoltam contra a atitude do oficial. Por essa causa, ele anuncia que vai prender todas as guerreiras que cooperaram com o inimigo, a menos que elas convençam o aventureiro a se aliar a Clyroad. Nesse caso, Flio não vê outra escolha, porque não quer causar problemas para suas amigas, então ele decide se mudar para outro lugar, mantendo assim sua neutralidade no conflito. Fenris, assim como Balirosa e seu grupo, adorariam acompanhar o mestre nessa jornada. Afinal, as humanas cresceram achando que os demônios são naturalmente maus, porém elas mudaram de ideia ao conviver com Aris durante todo esse tempo, o que fez todas perceberem que não faz sentido esse conflito irracional. Além do mais, Balirosa se recusa a servir a um falso herói que ameaça o inocente, envergonhando o legado do pai dela, que realmente foi um cavaleiro honrado. Dito isso, Blossom, Bilere e Belano assinam embaixo e reafirmam seu desejo de se juntarem ao resto do grupo. E mesmo diante das exigências e ameaças do grande herói, Flio usa a magia de teleporte para recomeçar sua vida longe dali, levando junto sua casa inteira e até a horta, deixando todos os soldados espantados com um poder desse tamanho. O grande herói sente inveja por não poder usar um feitiço desse nível, enquanto um dos seus soldados aponta pro demônio que estava em contato com o Flio, porque ele acaba de surgir. Lá tava o Gol, descobrindo na mesma hora que Flio tinha partido com tudo e todos. O Lorde Demônio se irrita com os humanos estragando seus planos, portanto ele exala um poder gigantesco do seu corpo e anuncia a todo o seu exército que as tropas devem se reunir para invadirem o reino mágico de Clyroad, mostrando assim o real poder dos demônios. Na base demoníaca, o Limina celebra a decisão do mestre, que começa a despertar as forças diabólicas e cobrir o reino dos humanos com nuvens sombrias. Sem pensar duas vezes, o grande herói foge na frente de todos como um covarde, deixando seus homens para trás mais uma vez. Enquanto isso, Flio recoloca toda a sua estrutura num novo lugar para todos viverem, com a plantação perfeitamente viva, do jeito que tava. A nova vida do grupo agora é perto de Hongtown,
Town, a oeste da capital, a cidade onde Fleo tinha passado para vender seus equipamentos feitos de escama de dragão. Balirosa respira fundo de alívio e Blossom zoou a amiga pelo fato do Lorde Demônio ter gostado dela. Nesse meio tempo, Fleo pede desculpas para Liz caso tenha causado problemas, porém a Lupina sabe que não é culpa do garoto. Fora isso, ela jurou estar ao lado dele onde quer que seja, e ela não pretende quebrar essa promessa como sua esposa. Sendo assim, Liz promete caprichar na janta para comemorar a nova vida com essa mudança, sempre acompanhada das 4 cavaleiras que decidiram dividir suas vidas com Fleo e sua mulher. No entanto, enquanto Fleo buscava sua paz, os demônios atacam as terras humanas, pilhando o que vinham pelo caminho e chegando até a Fortaleza do Norte, onde as linhas de defesa estão caindo perante a força inigualável dos demônios. Diante disso, o rei questiona o que o grande herói está fazendo num momento como esse, e um soldado informa que ele está recluso na Fortaleza do Sul. O rei manda chamar o herói imediatamente, enquanto os conselheiros propõem que eles preparem um feitiço de purificação junto a todos os magos do país, mesmo diante das consequências que isso vai trazer, porque se a Fortaleza do Norte ceder, esse será o fim de Cly Road. Enquanto isso, o Lorde Demônio recebe a notícia de uma subordinada chamada Greenies, que o momento se aproxima, por isso o Lorde planeja recuar junto da Uri Minas. Ela achava que esse seria o momento para intensificar a ofensiva, porém o Lorde sabe que os humanos vão lançar um feitiço de purificação. Com os magos reunidos, Cly Road busca a conjuração dessa magia para livrar o reino da ameaça demoníaca, fazendo crescer no céu um círculo mágico que cobre toda a extensão do seu território, dando início à purificação. Longe da guerra, Fleo chega em casa e é recebido pela Liz com um abraço amoroso. Então ela pergunta se ele quer almoçar agora ou se prefere começar pela sobremesa no quarto com ela. Sem graça, Fleo escolhe o almoço, então a Lupina corre para preparar. Durante um chá, ela pergunta pro esposo como foi na cidade, já que ele estava procurando um lugar para fazer negócios. Fleo conta que existem muitas lojas em Hogtown, então ele passou esse tempo observando todas para ter uma ideia do preço dos produtos que ele quer vender. Blossom comenta que também estava pensando em vender os vegetais da horta para retribuir pela hospedagem, porém o dono da casa não quer que ninguém se preocupe com nada disso. Bailey adoraria criar cavalos para alugar para carruagens, porque ela trabalhou no estábulo do castelo e tem experiência com esse ramo. Quanto a isso, o aventureiro permite que ela use os fundos da casa para esse negócio, enquanto Bali, Rose e Belano estão se sentindo inúteis por não saberem fazer nada. Então, Liz diz que não vê problema nenhum em sustentar as garotas, como esposa do líder da Alcateia. Como as garotas estranharam o termo Alcateia para se referirem a elas, Fleo muda de assunto e responde que as duas podem focar nos treinos de magia e espada caso todo mundo divida as tarefas domésticas. De volta ao reino, o mago conselheiro avisa que a magia de purificação fez o exército do Lorde Demônio recuar, porém essa magia só dura cerca de 3 meses, sendo assim uma proteção temporária. Olhando para os magos que participaram da conjuração, a princesa de Cloud Road vê que todos ficaram de cama após usarem toda a mana, e com sorte vão se recuperar até a purificação se extinguir. O rei, inclusive, como mago do reino, se uniu à conjuração e por isso também está incapaz, por isso sua filha vai assumir as funções dele até que ele se recupere. Em primeiro lugar, ela afasta o grande herói da sua posição, surpreendendo a todos. Afinal, o herói está escondido numa fortaleza no momento de maior perigo para o reino, portanto ele não é digno desse posto. Os conselheiros sugerem invocar o novo grande herói, porém os magos estão incapacitados e não poderão conjurar esse feitiço. Sendo assim, a princesa mandou chamar a profetisa. Em pouco tempo, ao sul de Cly Road, o grande herói recebe a notícia de que foi dispensado e acha isso uma afronta inaceitável, já que ele foi escolhido a dedo pelo rei. Seja como for, o guarda joga os pertences do homem para fora e despeja ele da fortaleza. Voltando a Hogtown, Fleo comenta na hora de dormir que Liz realmente está motivada a fazer as coisas desde que eles chegaram ali. Cheia de sono, Liz ressalta que faria de tudo pelo seu marido e por isso, Fleo agradece pelo que ela vem fazendo, porque não deve ser fácil se adequar aos hábitos dos humanos e ainda ser tão gentil e prestativa. Porém, ao terminar de falar, o garoto vê que sua esposa já tinha dormido, então ele sorri e reflete que quando foi trazido para esse mundo sozinho, ele ficou muito inseguro, mas até que arranjou trabalho e casa bem rapidamente. Mas acima de tudo, ele sabe que não estaria tranquilo sem a companhia da esposa e amigas. No dia seguinte, as garotas oferecem para o casal um dia livre para eles aproveitarem juntos, enquanto o resto cuida das responsabilidades da casa. Fleo parece não ter gostado muito da ideia por algum motivo, mas a empolgação da sua esposa era tanta que ela agarra o marido para eles saírem logo. Feito isso, eles passearam juntos pelo campo e pela cidade de Hogtown, curtindo um raro momento em que os dois podem ficar sozinhos. Depois de almoçar num ótimo restaurante, Fleo tenta mostrar preocupação com alguma coisa, porém Liz pega o garoto de novo pelo braço e leva ele para outro lugar, porque ela não quer perder essa oportunidade. No mercado da cidade, Liz se mostra interessada por algumas coisas, então Fleo decide dar um presente para ela como retribuição por tudo que ela tem feito por ele. A Lupina fica maravilhada por estar recebendo seu primeiro presente na vida, então analisa cada produto do mercado para fazer valer a pena esse momento único. Ao chegarem numa joalheria, a atendente avisa que a Liz está olhando para broches de pedras naturais e que ficariam lindos no cabelo
cabelo da moça. Fleo pega um dos broches e nota que combina muito com sua esposa, então a Lupina toma sua decisão. Ao voltar para casa, ela não consegue tirar o olho do presente que ganhou, e as outras garotas ficam felizes que a garota tirou um dia inteiro para si e aproveitou até a noite, mas ao mesmo tempo elas sentem uma inveja grande. Na hora de dormir, Liz deita no peito do Fleo, fazendo o garoto ficar vermelho de vergonha. A Lupina tava falando dormindo sobre as presas serem sua vida, então o garoto ajeita ela na cama, imaginando que ela tenha ficado cansada pelo dia agitado na cidade, mas a garota não desgruda do rapaz de jeito nenhum. Quando amanhece, o grande herói tinha nocauteado os guardas da fortaleza para roubar o ouro, revoltado por ter sido abandonado pela princesa. Mesmo com toda essa decadência do homem, Tsui garante que continuaria como serva dele, caso ele recuperasse seu título, e o cavaleiro garante que não tem intenção de viver como plebeu nesse mundo, por isso ele procura algum tesouro secreto capaz de derrotar o Lorde Demônio e ser louvado pro resto da vida, como um grande herói deve ser, e não aquele intruso que domina feitiços complexos mesmo sem ter esse título. Com inveja, o cavaleiro deseja ter mais poder, e nessa hora uma voz estranha oferece isso pra ele caso seja libertada. O herói questiona o que tá acontecendo, então a voz guia o homem através de uma passagem secreta da sala do tesouro. Ali dentro tem uma espada que garante conceder qualquer desejo caso seja empunhada. Suya fica assustada e quer saber com quem seu mestre tá falando, e ele fica surpreso da garota não conseguir escutar aquela voz. Enquanto isso, a voz fica botando pilha pro guerreiro retirar a espada, então ele empunha a arma e provoca uma breve furação, revelando Ria, uma Dijin que controla a luz e as trevas da origem. A voz da Dijin ecoava na mente do herói, enquanto Tsuya estava apavorada atrás dele. Logo Ria concede ao humano 3 desejos, sendo qualquer coisa que ele quiser, então o príncipe sorri e faz seu primeiro pedido. Enquanto isso, Úrsula, a profetisa, chega ao reino imaginando que a situação deve ser séria para o maior reino mágico estar buscando sua ajuda. A princesa explica que Clay Road está protegida por um feitiço de purificação que dura 3 meses, por isso algo precisa ser feito para garantir que o reino não seja esmagado depois disso. Nesse momento, uma coleira mágica é colocada em todas as pessoas presentes na sala, incluindo a princesa e a profetisa. Então, ao descobrir o que pode ter sido, a princesa ordena que os guardas capturem os invasores da sala do tesouro. Úrsula alerta que esse é o colar da decapitação, usado para decapitar os sacrifícios oferecidos a uma certa Dijin em troca da realização de um desejo. Um homem pergunta como isso é possível, então a princesa conta que num passado distante, o rei de Clay Road desejou a morte de um demônio, e em troca foi pedido metade dos seres vivos do continente. Por essa razão, à custa de muitas vidas, os magos do reino se uniram para selar Dijin, porém parece que alguém libertou ela, então eles têm pouco tempo até serem decapitados. Sendo assim, a princesa questiona a profetisa o que ela poderia fazer para superar essa crise. Então Úrsula joga uma mão de cartas na mesa e vê que a nobre precisa encontrar o verdadeiro grande herói, porque ele já foi invocado para esse reino e tá no oeste. Como a fama de Fleo se espalhou por Clay Road, todos imaginam que possa ser o aventureiro exilado, então pedem para que as forças do reino vasculhem as terras daquela região. No entanto, a princesa não quer arriscar dividir as forças que estão protegendo a entrada norte, então decide ir pessoalmente em busca do herói. Enquanto isso, Fleo mostra seu produto para um ferreiro, que fica impressionado com a manufatura. O ferreiro lembra que recentemente um aventureiro vendeu quilos de carne pro açougueiro, por isso ele pergunta se também foi Fleo, e o aventureiro responde que todos os materiais citados foram conseguidos através de uma fonte secreta. Dito isso, o ferreiro aceita comprar os equipamentos de escama de dragão, desde que Fleo traga outros produtos vendidos por esse tal contato secreto. O aventureiro aceita a proposta e questiona se existe por ali alguém interessado em comprar produtos de couro de bestas mágicas, e o ferreiro respondeu que preferia comprar tudo, mas já que é o caso, ele resolve apresentar o garoto para os compradores. Do lado de fora, Balirosa observa que o rapaz tem muitos talentos, porque além de construir um escudo de escama de dragão, ele mesmo garante a rota de venda. Tirando onda, Riz ressalta que ele já foi um mercador, então Balirosa confessa que sente inveja da Lupina pelo marido que ela tem. Sem rodeios, Riz agarra a cavaleira pelo pescoço, mas ela explica que só queria alguém parecido com Fleo. Riz lembra que a Balirosa já tem um gozal para fazer a alegria dela, e a cavaleira fica traumatizada ao descobrir que o diabo tem desejo por ela. Saindo da loja, Fleo agradece Balirosa pela indicação e conta que vendeu o produto mais caro do que imaginava, e a garota fica feliz em poder ajudar, já que conhece a região. Voltando para casa, Riz acredita que Fleo se divertiu negociando seus produtos, e Fleo admite que curte esse trabalho, já que ele era mercador no seu mundo de origem. A Lupina fica alegre por ver seu marido empolgado com essas coisas, mas ao mesmo tempo ela expressa preocupação em passar cada vez menos tempo com o marido. Por essa razão, ela adoraria tirar um dia para caçar ou passear junto do garoto, e ele concorda com isso. De repente, um alerta de presença de Dijin aparece pro Fleo, então Ria surge na frente dele, após o grande herói ter desejado eliminar o criminoso forasteiro que humilhou ele na frente das suas tropas. No mesmo instante, a defesa automática do Fleo é ativada, enquanto Uri se coloca na frente do marido para ser atingida no lugar dele pelo ataque da Dijin. O golpe
golpe abre uma enorme ferida no peito da Lupina e quebra o broche que ela ganhou de presente, enquanto Ria debocha como se tivesse errado uma bolinha de papel na lixeira. Balirosa grita que a Dijin vai pagar pelo que fez, enquanto a entidade causa várias explosões no céu que são protegidas pela defesa mágica do Flio. Ao perceber que o aventureiro podia se defender desse tipo de investida, o demônio resolve mudar de estratégia. Ao mesmo tempo, a magia de cura do Flio é anulada porque a gravidade do ferimento é maior do que o nível do feitiço dele. Desesperado, o garoto não sabe o que fazer para salvar sua esposa, ao passo que Ria conjura a magia da luz da origem, provocando um estrondo energético gigantesco em cima do seu alvo e companhia. Apesar disso, Flio sai ileso e é avisado pelo sistema que adquiriu a magia de luz e trevas da origem. Com sua mulher morta no colo, o exilado coloca ela delicadamente no chão e promete fazer o demônio pagar. De repente, lembranças passam pela mente do protagonista, se lembrando de momentos de afeto e fidelidade entre os dois. Desde que chegou nesse mundo novo, Flio foi descartado e tratado feito escória pelo reino, e jogado no meio de uma floresta sem conhecer ninguém, até que um dia Aris surgiu e desde então nunca saiu do lado do garoto. Flio tinha aceitado o termo provisório de casados, para evitar ser uma relação entre mestre e serva, porém a Lupina aceitou isso com muita alegria, mesmo que tenha sido o próprio Flio que matou o irmão dela. Por esse motivo, o garoto sente a necessidade de proteger a garota acima de tudo, como se fosse sua missão nesse mundo desconhecido. Logo quando Flio se coloca de frente para Dijin, um círculo aparece em sua cabeça, anunciando que está retrocedendo o tempo do indivíduo alvo. Enquanto Flio se aproxima, Ria se questiona como um mero humano pode ter a capacidade de fazer o tempo voltar, e enquanto ela continuava com sua postura arrogante, o garoto dá um soco na cara dela e joga a entidade para longe, mostrando que ali o buraco era mais embaixo. A Dijin sangra e indaga se o humano pensa ser capaz de derrotar aquela que domina toda a magia do mundo, porém Flio não tá afim de conversa, então pisa no peito da mulher e manda ela calar a boca. Ria revida com a magia das trevas da origem, entretanto, Flio anula um poder desse tamanho como se fosse nada. A partir daí, Ria tenta saber quem é essa criatura que enfrenta ela nesse momento, e ao checar os atributos do Flio, ela vê um símbolo de infinito para cada status do aventureiro. Logo Flio continua a massacrar sua inimiga sem piedade, e com a volta do tempo, Riz acorda. A Lupina é avisada por Balirosa que a magia do seu marido trouxe ela de volta, até que ela olha pra frente e vê o garoto espancando a entidade tão poderosa que se libertou do selo. Apesar da gravidade dos danos, Flio não baixa a intensidade dos golpes, e Riz está caidinha de amores ao ver um homem descendo a porrada em alguém por causa dela, ainda mais em cima de uma Dijin. Nesse momento, Riz lembra quando o garoto disse que não vai matar a Lupina quando eles se conheceram, porque ele nem mesmo gosta de lutar, e ainda por cima, Feyre se rendeu. Nesse meio tempo, Ria leva mais um potente soco e dessa vez quase cai sem energia para se levantar. Flio dá uma mão para ela e estende ela pelo pescoço até o máximo de altura que ele conseguia, então a Dijin começa a implorar por sua vida. O humano deixa claro que não vai poupar a vida de quem machucou Aris. No entanto, é a própria garota que chega e implora pro seu marido não matar a entidade. Ela menciona o episódio que acabou de se lembrar sobre Flio poupar ela por ela ter se rendido. Agora que presenciou esse episódio de violência do marido, Feyre tem muito medo de ver ele se tornando algo que não é através desse ódio. Por isso ela quer que ele pare. Voltando a si, Flio nota que Lee está de volta após sua magia dar certo, então ele abraça sua amada mais uma vez. Enquanto isso, a princesa sai em busca do grande herói pela floresta, e os magos presentes ainda tão fracos depois da conjuração da magia gigantesca que trouxe a paz momentânea ao reino. Por isso, a princesa exige que a prioridade do batalhão seja descansar os feiticeiros, quando de repente o colar da decapitação é destruído do pescoço de cada um deles. Diante disso, a princesa se questiona se a Dijin não conseguiu realizar seu desejo. Já o falso grande herói se esconde na sala do tesouro, acreditando que aquela Dijin só usou ele para fugir. No entanto, uma voz sombria surge novamente, ironizando o fato da Dijin ter falhado, e logo em seguida as sombras que emergem do local do selo capturam Tsuya para que ela sirva de sacrifício. Em questão de segundos, a entidade toma o corpo da mulher e comemora sua nova fase em carne e osso após centenas de anos. Apesar de gostar do corpo, ela não queria manter essas roupas, então conjura algo mais apropriado para ela. O herói ainda acha que é Tsuya, enquanto a voz que possui a mulher agradece a ele por ter libertado aquela Dijin incômoda, que foi o que permitiu que ela saísse. Então, ela se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite, e garante que vai dar ao homem o poder que ele deseja no lugar daquela Dijin. Dito isso, ela transforma o humano em uma criatura bizarra e ainda debocha do fato dessa forma atual ser mais bela que a antiga. Na sequência, ela doma a fera e promete se vingar daqueles que selaram ela, até que enxerga um círculo de teleporte no chão e pensa que a realeza tá tentando escapar da sua ira. Porém, ela garante que os sucessores e descendentes da nobreza vão morrer. Voltando a Flio, ele cura Ria após a surra bem dada, e ela acorda desesperada pedindo perdão pelo que fez, e o garoto deixa claro que poupou ela porque Riz ficou bem no final. Balirosa questiona o que será feito com a Dijin, porque querendo ou não, ela ainda representa uma ameaça se for deixada livre. Sendo assim, Flio sugere selar ela de novo na sala do tesouro. A entidade questiona como o humano sabia que ela estava lá, então ele conta que por algum motivo adquiriu novas habilidades,
deles. Então dê uma olhada na mente dela para ver tudo o que aconteceu. Diante disso, Ria não acredita que um jovem desses é capaz de usar uma magia que só ela podia, enquanto ele observa que devolver a Dijin para o castelo pode custar caro no futuro, como acabou de acontecer. Como ninguém encontra uma solução para esse caos, Ria se mete e pede para ela se tornar serva do Fleo. O rapaz ia reclamar como sempre, porém a Lupina já diz logo um peraí com a mão e entende que o marido não quer uma serva. Só que como não é seguro manter essa criatura longe, a saída seria manter ela por perto. Além disso, ter uma Dijin tão poderosa na Alcateia vai dar um impacto no currículo do grupo. O aventureiro questiona se é isso mesmo que ela quer, então a garota dá uma surtada de leve e quase arranca os cabelos, para em seguida levantar e gritar que isso tudo é muito frustrante, mas que foi sua falta de força que permitiu a Dijin subjugar ela. Confuso, Fleo finge que entende e promete parar de sentir raiva da Ria algum dia, então estende a mão para ela e pede para ela prometer que nunca mais vai tirar a vida de ninguém. Ao escutar isso, Ria reflete que os humanos fariam de tudo para sacrificar os outros e realizar seus desejos, porém esse garoto mostrou ser completamente diferente. Sendo assim, ela se levanta e promete que seu corpo e todos os poderes que possui agora pertencem a ele. Phil pede desculpas pelo exagero de mais cedo, porém a entidade garante que não é necessário pedir perdão, ainda mais porque a mulher fica meio atiçada só de lembrar aquela cara de mal que o garoto fazia ao amassar ela no soco. Notando isso, Riz já se pronuncia e manda a Dijin parar por ali. Tirando esse assunto, Fleo olha em volta e pensa em usar a magia de manipulação do tempo para consertar a bagunça que fez na cidade mais cedo, porém a Dijin pede para ele nunca mais usar esse feitiço, porque essa habilidade controla o tempo apenas dentro da área do alvo, e o desequilíbrio que acontece entre aqueles de dentro e fora dessa faixa pode levar a acidentes imprevistos. No entanto, caso seja ela a usar, ela pode restringir o alcance do alvo a apenas um indivíduo. Diante dessa fala, Fleo questiona o motivo dele poder usar. Se é assim, então, Ria conta que os atributos do garoto são simplesmente infinitos, e isso dá a capacidade dele usar um tipo de magia chamada Epifania, que só aqueles que conquistaram o título de Transcendente pode usar. Esse dom permite que você adquira qualquer habilidade que usaram em você, fora as magias associadas a ela. Sendo como for, ela pede uma última vez para ele não usar a manipulação do tempo, porque isso tá além do controle dele. Então o rapaz aceita e decide usar a magia de reparação para reconstruir a barbaridade que causou ao seu redor. Assim que o grupo chega em casa, as garotas que ficaram veem aquele ser enigmático na sua frente, se apresentando como uma Dijin capaz de comandar a luz e trevas da origem, e que agora é uma serva do Ser Supremo Fleo. Dito isso, as garotas do grupo não acreditam no que estão vendo, ainda mais depois do Lorde Demônio em pessoa almoçar na casa deles. Fleo argumenta que a mulher não tinha pra onde ir, e Blossom observa que o cara tá falando como se tivesse adotado um gatinho de rua. Ao ver a chegada de Balirosa, Bileri pula nela e pergunta se elas precisam mesmo morar com uma criatura pavorosa dessas. Balirosa responde que tudo vai ficar bem enquanto Fleo estiver ali, e em seguida chama Ria pra olhar seu quarto novo. Com a chegada da noite, Fleo analisa o que foi capaz de fazer mais cedo com seus próprios punhos, até que Balirosa surge perguntando se tá tudo bem com ele. Ele diz que sim e pede desculpas pelo tumulto que causou à tarde, mas ele realmente não faz ideia de onde poderia ter deixado aquela Dijin. De toda forma, a mulher comenta que pensava que Aris também era uma inimiga, mas ela mostrou ser o contrário, no final das contas. Já o grande herói, por outro lado, não era um aliado. Por essa razão, Balirosa não tem certeza do porquê treina todo dia pra ficar mais forte, se não sabe nem ao menos contra quem vai empunhar sua espada. Ironicamente, ela nunca teria se preocupado com isso se não tivesse conhecido Fleo e Riz, e por isso ela se sente grata aos dois, porque eles fizeram ela perceber que nem tudo que parece o correto de fato é. Pouco depois, o aventureiro sobe pro seu quarto, onde Riz está sentado na cama com uma expressão estranha. O garoto pergunta o que tá acontecendo, então sua esposa agarra ele pelo braço e sobe em cima dele. Assim, ela questiona se ele vai voltar pro mundo de onde veio, porque foi o que Ria disse que ele faria, já que Fleo é capaz de aprender as habilidades que sofre e as relacionadas a ela. Por isso, tendo o poder de um Dijin, talvez o rapaz agora possa voltar pro lugar de onde veio, e esse medo faz Fenris implorar pra ele levar ela junto pra onde quer que ele vá. Após escutar isso, o garoto abraça a garota com força e diz que não vai voltar pro seu planeta de origem, porque de onde ele veio seria muito difícil pra uma semi-humana como ela viver, e ele não tem intenção de deixar isso pra trás. Dito isso, ele pergunta se Fenris quer se tornar a esposa de verdade dele, já que o sentimento que ele teve hoje de que poderia perder a garota foi algo terrível e apavorante pra ele. Inclusive, a intensidade desse sentimento fez com que ele não conseguisse se controlar. Fleo lembra que eles deveriam ser só um casal de fachada, mas a verdade é que ele não imagina mais sua vida longe da Riz. Por outro lado, Fenris responde que sempre levou o título de esposa muito a sério, e que a vida inteira tudo que ela aprendeu foi sobre lutar e liderar uma alcateia, mas ao conhecer Fleo, ela aprendeu a sentir emoções que nem imaginava que existiam. Então os dois ficam em silêncio e se beijam. Então a Lupina lembra que seu marido disse que tinha mudado de aparência para fugir do castelo, mas que agora não tem mais necessidade disso. Porém, ele responde que essa identidade nesse mundo como Fleo é quem ele é agora, portanto prefere que seu nome e aparência de antes sejam esquecidos. Nesse instante, Ria aparece na porta igual um fantasma,
fantasma. Rhys pergunta desde quando ela tá plantada ali, e a Jin responde que desde que os dois sentaram na cama, porque é seu dever testemunhar os caminhos que o Ser Supremo trilhar. Fliu fala o quanto é feio invadir a privacidade dos outros, porém Rhea não vê nada de vergonhoso no coito reprodutivo. Rhys também perde a linha, enquanto as outras garotas escutam no quarto delas a treta estourando. Enquanto isso, a princesa de Cloud procura por todos os cantos onde poderia estar o Fliu, perguntando sobre um aventureiro capaz de derrotar muitas feras mágicas de uma vez só, mas não vem tendo sucesso. Fliu vem curtindo sua vida no campo ao lado das companheiras, e agora com uma nova integrante do grupo, uma Jin, que inclusive, além de controlar a luz e as trevas da origem, também é capaz de controlar o tempero do molho pro almoço, ajudando Rhys na cozinha. Ela poderia ter usado magia pra fazer tudo, mas a Lupina não deixou, porque segundo ela, é seu trabalho cozinhar pro marido. Então se quiser ajudar, Rhea poderia cuidar da limpeza da casa, algo que ela também pode resolver em segundos. Escutando isso, as outras garotas ficam com medo de parar no olho da rua, porque ajudavam a faxinar a casa como recompensa por morarem ali, o que parece que não vai ser mais necessário. Como consequência, Blossom dá o sangue no trabalho da horta, fazendo valer a estadia dela. Saibe parece que também começa a temer seu despejo e se torna uma fera gigantesca para cavar a terra o mais rápido possível. Já a Billy estava planejando montar um negócio da carruagem para contribuir com as despesas, mas até agora tudo que ela tem conseguido fazer é cuidar dos cavalos. Seja como for, os animais parecem reconhecer que a garota dá valor a eles, tratando a dona com muito carinho. Ao mesmo tempo, Belano se lembra do pai e do irmão, sobre como ela se tornou uma maga do castelo como eles dois. Agora, ela tem o Fliu para ajudar ela a se tornar mais poderosa, mesmo que seja aos poucos, e mesmo que ela se sinta um fracasso na maioria das vezes. No final, tudo o que ela quer é aprender mais feitiços e honrar o nome da sua família. Enquanto isso, um cavalo mágico invade a horta da Blossom e destrói as plantações, até que ele investe contra a maga, que acaba de descer para ver o que é. Logo ela consegue invocar uma magia que interrompe a fera. Ballyrosa se aproxima e conta que esse animal parecia pacífico, então ela não teve coragem de matar e acabou trazendo para casa. Mas agora que ele mostrou ser violento, a cavaleira saca sua espada. No entanto, Billy questiona se o cavalo começou a agir de forma agressiva de repente, e quando Ballyrosa confirmou, a arqueira pede pro Saibe retomar sua forma de coelho com chifre, então ela arremessa uma corda com uma pá na ponta da boca do cavalo. O animal morde a pá e a garota usa a corda para domar a fera ao montar no lombo dela. As garotas elogiam o talento da amiga domadora, que pergunta para Ballyrosa se ela pode usar o grande terreno aberto em volta da propriedade. Ballyrosa explica que tudo em volta do terreno do Fliu pertence ao mesmo dono, e elas só poderiam usar se comprassem do cara, assim como o aventureiro fez. Diante disso, Billy tem uma ideia. No meio da cidade, Rhys fica feliz de ter conseguido ter a sós com seu marido, por mais que Fliu só tenha ido vender seus equipamentos e não seja um encontro em si. Aliás, pelo menos ali ela pode ser carinhosa com o garoto mais à vontade, já que em casa sempre tem alguém para atrapalhar as intimidades do casal. Voltando às lojas da região, um comerciante elogia um produto do garoto feito de pele de salamandra. Na opinião dele, é uma vestimenta leve, podendo ser vantajoso para as mulheres, e se for esse o caso, seria interessante adicionar um pouco de cor. Por isso, ele mostra algumas pedras mágicas para fazer isso, e Fliu tem sua atenção chamada pela Pedra da Luz, um artigo raríssimo que custa uma fortuna, segundo o mercador. Olhando o marido do lado de fora, Rhys fica doida quando ele faz aquela cara séria de rapaz trabalhador. De repente, ela presencia uma escuridão cobrindo todo o céu. Perto dali, a princesa e seus guardas continuam sua busca, mas ainda sem sorte, até que vem também o céu se fechar e criar um enorme círculo mágico que despeja relâmpagos de dentro. Então Damalinas sai do círculo junto da sua nova criatura mágica, que uma vez foi o grande herói de Clyde. A feiticeira avista a princesa e vai atrás dela, então os soldados cercam a nobre para proteger ela, ao passo que Damalinas tira os guardas do seu caminho. Rhea chega na cidade depois de sentir ondas no mal e se encontra com Rhys e Fliu. Logo ela informa que aquele monstro gigante na verdade é um humano, e que assumiu essa forma diante da magia da bruxa que guia ele, chamada Damalinas, o Damasco, grande maga da meia-noite. Há muito tempo essa feiticeira governou como a mais poderosa do reino mágico de Clyde, mas manchou as mãos com magia das trevas. Então, ela foi derrotada pelo grande herói da época, mas ainda que seu corpo tenha morrido, seu estado mental permaneceu selado dentro do pedestal que segurava a espada onde Rhea estava selada. Portanto, ao mesmo tempo em que a Jin foi libertada, a maga também foi. Diante disso, ela pede permissão ao Ser Supremo para se livrar dessa megera que ameaça a cidade. Fliu concede a permissão desde que a Jin priorize a vida dos habitantes da cidade. Por falar nisso, o garoto chama Rhys para ajudar o máximo de pessoas que puder. Voltando à princesa, apenas um soldado sobrevive diante dela, tremendo de medo à frente de seres tão poderosos. E a filha do rei reconhece que à sua frente está Damalinas, a grande maga da meia-noite. A feiticeira adora contemplar a expressão de pavor da princesa, mas ao mesmo tempo ela precisa tirar a vida dela nesse momento. Dito isso, ela usa a fera para pisar na garota, porém Rhea surge para evitar o pior. A maga também reconhece a Jin e parece não ter a mesma confiança da vitória quanto tinha antes. Rhea afirma que vai eliminar qualquer um que perturbe a vida do Ser Supremo a quem ela serve. Então Damalinas ironiza o fato da entidade estar falando
demais para quem nem ao menos conseguiu realizar um desejo recentemente. Em seguida, ela sobe aos céus para esbanjar seu poder e atacar sua inimiga, porém Ria absorve a magia apenas com o braço, reduzindo ainda mais a confiança da oponente. Ria deixa claro que absolutamente nenhuma magia tem efeito sobre ela, portanto, habitantes desse mundo, como a feiticeira, não são nada para ela. Quando apenas a magia falha, Damalinas tenta força bruta com o monstro para fazer um ataque conjunto com o feitiço, mas a Dijin repele toda e qualquer tentativa da maga de atingir a adversária. Apesar da série de fracassos, Damalinas tenta manter a pose e afirma que não pode ser derrotada. Para provar que tá dizendo a verdade, ela abre uma fenda no abismo da escuridão e provoca uma alteração corporal na sua fera que desenvolve ela a níveis estratosféricos, colocando toda a cidade em risco. No entanto, o círculo mágico que sustentava esse feitiço é quebrado, dando outra forma pro monstro. Nessa hora, Fleo chega com Fenris, avisando que viu o gigante de longe, e por isso usou dissipar feitiço para conter ele. Ria se ajoelha e pede perdão por ter feito o Ser Supremo se envolver no conflito e aceita qualquer punição por isso. No entanto, o garoto tá mesmo assustado com essa postura da entidade. Sendo assim, ela pede pelo menos para poder encerrar essa situação, e tendo à sua frente uma Damalinas absolutamente entregue e potente, a Dijin absorve a maga e devolve tanto ela quanto a fera às suas formas originais, o grande herói Yatsuya. Transformando a feiticeira numa pequena pílula, Ria engole ela e condena a Damalinas a passar um tempo dentro do estado mental da Dijin. Lá dentro, Ria vai disciplinar a maga para tornar ela útil pro Ser Supremo, Fleo. Já quanto ao grande herói, como ele vem dando tantos problemas, Fleo deixa que os guardas do castelo cuidem dele quando puderem. Nesse instante, a filha do rei chega e se apresenta como Elizabeth Clyroad, primeira princesa do reino mágico de Clyroad. Ela agradece por tudo que o aventureiro fez pelo reino, se desculpando pelo péssimo tratamento recebido pelo rei e o grande herói. Curvada diante do aventureiro, ela revela que o herói foi dispensado da sua função diante de tudo que causou ao reino, e é por isso mesmo que Elizabeth procurava Fleo, para tornar ele o verdadeiro salvador dessa nação, agora que o povo perdeu as esperanças diante de tanto terror. Entretanto, Fleo lamenta, mas recusa o convite, porque sabe que alguém que aceite um compromisso tão grande deve estar disposto a exercer sem hesitar seu poder pro bem da humanidade, e ele não é capaz disso. Acima de tudo, a vida que ele tem agora é tudo o que ele quer, estando ao lado da sua esposa e nada mais. Algum tempo depois, o casal é recebido de volta em casa pelas outras garotas, que pedem para expandirem a propriedade ao redor do terreno. Bilere, por exemplo, gostaria de criar cavalos feras mágicas, e para isso precisaria de mais terra. Da mesma forma, Blossom também queria aumentar o território para cultivar mais variedades de vegetais. Tendo esses dois trabalhos funcionando, elas poderiam vender as colheitas usando as carroças fabricadas dentro da propriedade. Liz reconhece que seria possível criar cavalos mágicos se Bilere fosse poderosa como Fleo, mas certamente aquelas feras não podem ser subjugadas por simples humanos. Já a arqueira tem certeza que conseguiria manter as criaturas domadas caso elas tivessem espaço para correrem. Sendo assim, Fleo promete falar com o senhor do domínio sobre isso, mas as garotas ressaltam que gostariam de comprar o terreno elas mesmas. Então, Fleo mostra para elas o quanto deve custar um terreno ao lado, tendo em vista o que ele pagou nesse, e as garotas ficam apavoradas com o valor do negócio. O aventureiro explica que essas terras valorizaram muito porque demônios não aparecem nessa área. De qualquer forma, ele se compromete a comprar a terra adicional, desde que elas cuidem de tudo e devolvam para ele 30% do lucro obtido com o trabalho delas. Sem nem pensar duas vezes, as garotas aceitam a proposta e começam a arar a nova propriedade. Liz acha graça delas estarem preferindo isso ao treinamento de combate. Logo, Fleo sugere que Blossom cultive vegetais que são difíceis de achar nas redondezas, usando magia para controlar a temperatura e as demais necessidades. Ria se oferece para exercer esse serviço, porém Blossom tá convicta de que a magia não resolve tudo e gostaria de tentar ela mesma cultivar esses vegetais. No entanto, Belano surge e diz que adoraria ver a Dijin usando magia para estimular esse cultivo, e Blossom pergunta por que ela tá vestida desse jeito. A pequena feiticeira explica que decidiu ir para a escola de magia em Rocktown, e nesse momento tá indo para um treinamento, inclusive como professora. Diante da notícia, todos ficam surpresos e felizes ao mesmo tempo, e Belano explica que a variedade de feitiços que o Fleo ensinou para ela proporcionou essa oportunidade. Ela conta que uma coisa importante que descobriu é que as magias aprendidas geralmente para guerra também podem ser muito úteis para a vida cotidiana. Perante a novidade, Fleo recomenda que apenas parte da plantação seja criada com magia, e com isso, Blossom veria se essa parte seria tão produtiva quanto a parte natural. Sendo assim, a guerreira aceita as condições, desde que as magas levem esse trabalho com muita seriedade e cuidado. Em algum momento, no fim de tarde, Fleo fica admirado com o trabalho que todo mundo vem fazendo no campo, e Liz fica feliz ao ver todas trabalhando com tanto entusiasmo. Falando nisso, seu marido confessa que adoraria abrir uma loja sua um dia, e a Lupina apoia demais essa ideia, porque certamente o garoto teria ótimos produtos para vender. Ela chamaria todos os seus amigos para visitarem a loja, mesmo que todos eles sejam demônios, desde que eles pelo menos assumam a forma humana para entrar. Dito isso, ela completa que faria qualquer coisa pelo esposo, e já que ela entrou nesse assunto, Fleo mostra um anel que produziu a partir de uma linda pedra que encontrou, e essa será a aliança
de casamento dos dois, assim como a que ele tá usando. Com isso, Rhys não contém sua felicidade e abraça o amado com todo o afeto. Do outro lado da moeda, o ex-grande herói de Clay Road questiona por que tem que passar por isso enquanto azeda na cadeia, com Tsuya ao seu lado resmungando que eles serão executados se não saírem dali. Sabendo bem disso, o homem entra em desespero e clama para tirarem ele dali. Em um lugar estranho, Balirosa veste um vestido de noiva negro, confusa quanto a onde ela tá, até que o Limina surge parabenizando ela pela ocasião. Em seguida, o Rei Demônio em pessoa aparece elogiando a beleza da sua noiva. Por conta desse casamento, o Liminas declara que o exército demoníaco dedicará toda a sua força para dominar o mundo para oferecer para o casal como presente de casamento. Gozal oferece o planeta inteiro como homenagem à beleza de sua mais nova esposa, mas ela imagina esse mundo em chamas e recusa a possibilidade. Porém, Gozal tá decidida a se casar com essa mulher. Inclusive, ele deixa claro que ama ela antes de dar um beijo na sua amada. Nesse instante, ela acorda do pesadelo aos berros, se questionando por que diabos ela iria sonhar com uma criatura maligna dessas, ainda mais nessa situação. Quando amanhece, durante a preparação do café, Rhys pergunta pra cavaleira se tá tudo bem. Balirosa conta que tem tido muitos pesadelos ultimamente, então a Lupina responde que isso pode ser um indício dela tá apaixonada, porque pra raça dela, os sonhos são imagens do próprio desejo. Na mesma hora, as outras garotas imaginam que seja o Rei Demônio com quem a amiga vem sonhando. Afinal, segundo elas dizem, o demônio via sempre pra ver a garota, fingindo que tava tratando de assuntos com o Fleo, porque sempre que Balirosa não tava, o Lorde das Trevas dava um jeito de ir embora mais cedo. A garota não sabe como reagir diante disso, e grita que toda essa história deve ser ressentimento por ela ter levantado sua espada contra ele. Por isso ele deve estar esperando o momento certo pra matar ela. Porém, nenhuma das amigas cai nesse papo, e Blossom ressalta que Balirosa seria capaz até de criar laços entre as duas raças, assim como Fleo e Rhys fizeram. Por falar nisso, as garotas nunca escutaram a história de quando o casal da casa se apaixonou, portanto querem ouvir da Fenris. A Lupina nunca pensou muito nisso e não sabe exatamente como contar essa história, mas se ela tiver que definir seu marido, com certeza ela diria o quanto ele sempre está disposto a ajudar o próximo, ao contrário dos lupinos, que sempre resolvem tudo na base das garras e dentes. Fleo é extremamente generoso e parece andar sempre com a guarda aberta. No início ela achava que precisava mudar esse jeito dele, como uma forma de não serem vulneráveis, mas no final das contas, ela passou a acreditar que um casal coração de manteiga nem era tão ruim assim. Por falar no garoto, ele recebe um alerta sobre uma barreira mágica que ele colocou ao redor da cidade para manter inimigos afastados, e algo foi detectado nela, portanto ele precisa se apressar para identificar a ameaça. Em algum lugar mais isolado do reino, uma garota nota visualmente os traços do escudo protetor. No dia seguinte, Elizabeth fica sabendo que a maioria das moedas de ouro que o Fleo doou recentemente eram moedas de ouro Road emitidas pelo castelo. A princesa se lembra de quando o aventureiro se recusou a tomar lados na guerra, mas pelo menos contribuiu com um saco de dinheiro para ajudar na reconstrução da cidade. As moedas de ouro Road não são distribuídas para o povo em geral, por isso é preciso saber como esse tipo de dinheiro chega nas mãos daquele homem. Por essa razão, o conselheiro se lembra que entregou pela última vez esse tipo de moeda para um jovem chamado Banaza, que por engano foi invocado para outro mundo e depois banido. Por essa razão, ele suspeita que Banaza na verdade seja Fleo. Diante disso, a princesa fica incrédula e afirma que o reino deve começar pedindo perdão pro aventureiro. De repente, chega um soldado alertando que o ex-grande herói e sua serva escaparam da masmorra e fugiram do castelo. Elizabeth ordena que todos procurem ajuda de vigilantes e aventureiros para encontrarem o fugitivo, enquanto ela lamenta que Fleo não tenha assumido para si o título de herói, mas ela sabe que não faz sentido chorar pelo leite derramado, porque ela mesma apoiou aquele homem de cabelos dourados pro papel de grande herói. Ao redor do castelo, os soldados de Clay Road estão na sua busca pelo homem que escapou de sua cela, e Tsuya tá exausta de tanto driblar todos esses homens desde que eles pisaram fora da cela. O herói culpa aquela maldita de Jin por tudo que ela fez, porém Tsuya faz questão de lembrar que eles estavam roubando coisas do castelo, principalmente uma bolsa mágica que ele levou. Segundo o homem, não foi um roubo, e sim um pagamento que ele escolheu no lugar do dinheiro que o reino estava devendo para ele, porque segundo Clay Road prometeu, caso ele fizesse o papel de grande herói, teria direito a uma quantidade de ouro bastante para viver muito bem pelo resto da vida. Por isso, o reino devia agradecer, já que ele abriu mão de um pagamento bem maior em troca de uma mísera bolsa. Na verdade, Tsuya ressalta que essa era a única coisa que o rapaz conseguia carregar com ele, mas já que estavam falando da bolsa, o jovem finalmente dá uma olhada para ver o que tem lá dentro. Logo ele encontra um baú e coloca ele no exterior, imaginando que lá tem algum tesouro que ele pudesse vender para financiar sua fuga. Entretanto, tudo que tinha dentro do baú era uma pá. De repente, os soldados escutam vozes ali perto, mas quando iriam pegar o fugitivo, nada tinha por trás daquelas moitas. Acontece que o herói teve a ideia de usar a pá para cavar um buraco diante da presença dos inimigos, e a pá foi capaz de cavar um buraco imenso no chão em poucos segundos, permitindo que eles se escondessem. O problema na verdade é como eles vão sair dali. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, o Liminas informa ao seu senhor que Fleo e suas companheiras podem ter deixado o reino, após longas investigações sem terem encontrado ele. No entanto, Gozal acredita que mesmo Fleo não tenha poder para isso, uma vez que o teleporte
só permite viajar para lugares que o usuário já tenha visitado, e o aventureiro ainda não teve tempo de sair de Clay Road, uma vez que chegou recentemente. Dito isso, Liminas toma coragem e desabafa que não é uma boa ideia focar na busca pelo aventureiro ao invés de avançar com o exército contra os humanos, porque mesmo que a purificação seja potente, certamente eles são capazes de liderarem as feras mágicas no ataque e encher a terra de Malicium novamente, para abrir caminho para as forças malignas até o castelo de Clay Road. Diante disso, Gozal se levanta e lembra que aquele homem é capaz de usar a purificação sozinho. Portanto, mesmo sacrificando feras mágicas para abrir caminho, Flio consegue purificar tudo e todos sem ajuda. Sendo assim, ele precisa ser a prioridade. Então, Liminas deixa claro que não vai poder silenciar aqueles que se opunham ao Rei Demônio, e ele toca carinhosamente a cabeça da serva e pede perdão pelo trabalho que vem dando para ela recentemente. Porém, ele não vai quebrar seus princípios pessoais, afinal, ele não vê sentido no sacrifício forçado de camaradas para conquistar os humanos. Nesse meio tempo, uma mulher espia a conversa entre os dois. Sem perder tempo, essa mulher volta até Yurgard, irmão do Gozal, e avisa o que ele pretende fazer. Yurgard não suporta mais o comportamento do seu irmão perante esse caso, porque Gozal pretende frear ainda mais o ataque, e ainda por cima colocar um humano nas fileiras do exército. A mulher explica que esse humano possui o dom para ser um grande herói, porém Yurgard não quer saber de argumento nenhum, porque o dever de um demônio é destruir a humanidade, e não carregar ela ao seu lado nas trincheiras da guerra. Aliás, tendo em vista a forma como Gozal vem agindo no comando dos demônios, seu irmão mais novo pretende roubar o trono para si, liderando assim as forças demoníacas contra Clay Road, como deve ser. E em algum canto de Clay Road, o pivô de toda essa discussão acaba de comprar tudo o que precisava no mercado, inclusive ingredientes exóticos de lugares diferentes para tentar novas receitas, o que Liz tanto queria. Porém, outro sinal de violação tinha sido detectado pelo Flio mais cedo, apesar de parecer que tá tudo em ordem por ali. Como não viu nada de fora do comum pessoalmente, o aventureiro deixou isso de lado por enquanto e seguiu seu passeio com a esposa atrás de um bom restaurante para almoçar. De repente, no meio do caminho, eles se depararam com a placa da loja Feral Hold. Então ele pergunta para a senhora Hold se eles vão fechar, e ela lamenta que sim, porque não conseguiu encontrar novos fornecedores na cidade. A última batalha contra o exército do Rei Demônio destruiu a área onde a principal oficina oferecia produtos para ela, além das rotas de transporte estarem uma bagunça por conta dessas guerras. Após se despedir da pobre senhora, Liz comenta que os efeitos da guerra são sentidos bem longe do campo de batalha. Flio vê que as novas lojas que vem abrindo no lugar das velhas mostram como a humanidade é resiliente. Em seguida, Ballyrosa aborda o casal e se oferece para pagar o almoço deles. Liz já fica preocupada de ter seu almoço romântico a dois ser arruinado, e de fato Flio diz que não tem problema nenhum na outra garota acompanhar a refeição. De saco cheio, Liz questiona o que deu na mulher para ela querer pagar o almoço. Então ela conta que subiu um rank na guilda de aventureiros, e agora as recompensas são maiores, e ela pensou em retribuir de alguma forma todo o apoio que vem recebendo dos dois. De repente, Ria surge dos céus, alertando a presença de um ser com imenso poder mágico, até que Gozal surge em meio à cidade mais uma vez em busca do Flio. Mais uma vez, o demônio compartilha a mesa com os colegas de Clay Road, anunciando que veio após detectar alguma magia estranha nessa área. Além disso, é claro, ele adoraria trocar uma ideia com a Ballyrosa. Escutando isso, a cavaleira se questiona se seus sonhos são proféticos. Em seguida, um peixe frito maravilhoso chega na mesa dos clientes, e Gozal se maravilha com os dotes culinários da humanidade. Antes de herdar o trono, ele tinha o costume de comer coisas assim enquanto observava os humanos. Apesar de existir restaurantes na Terra dos Demônios, a culinária de lá nem chega aos pés do que se vê em Clay Road. Por falar nisso, o demônio questiona a Ballyrosa se ela é boa cozinheira, e como a humana surta de novo com nervosismo, Riz responde que ela é ótima em fazer doces. Por fim, Flio comenta que o interesse de Gozal pela humanidade é grande, e ele salientou que a prosperidade de uma cultura é proporcional ao seu poderio militar. Ballyrosa ressalta que isso é uma forma de ficar de olho nos inimigos, e Gozal não nega isso, apesar dos pesares. Ballyrosa não consegue esconder o descontentamento ao ver aquele ser estudando a fundo a cultura dos humanos, porém com desejos explícitos de destruir a todos. Novamente, o demônio não tira seu corpo fora, porém deixa claro que existe uma questão genética por trás desse conflito natural entre humanos e demônios. Ria completa dizendo que o corpo desses seres malignos produz Malicium, e a grande maioria não consegue controlar isso, exalando a substância mesmo sem querer. Quando muitos deles se juntam num só lugar, corre o risco do local ficar contaminado e ser prejudicial para os seres humanos. Fora isso, Gozal lembra que boa parte dos demônios prezam pela meritocracia e adoram lutar, por isso às vezes é difícil controlar um ímpeto agressivo desse tipo de criatura. Seja como for, Gozal pede perdão pelo inconveniente e se despede, deixando todos pensativos com o que acabaram de descobrir. Na volta para casa, Flio reflete que se sentiu aliviado quando foi arrastado para esse mundo, por não ver discriminação contra semi-humanos, mas ao mesmo tempo, essa sociedade carrega seus próprios problemas quanto a isso. Em seguida, as outras garotas encontram o resto do grupo, e Blossom nota que Ballyrosa tá bastante pensativa. No decorrer da caminhada, Flio percebe que o muro erguido entre demônios e humanos é ainda maior do que qualquer coisa no seu antigo mundo. Por isso, ele abraça
forte a Fenris sem dizer o motivo, só pedindo pra ficar mais um pouco junto dela. Enquanto isso, Tsui e seu grande herói se matam pra escalar o buraco onde eles mesmos se meteram, até que a garota chega de volta à superfície, porém seu traseiro acaba desnorteando o homem e fazendo ele cair novamente no buraco. No dia seguinte, todos recebem da Riz um almoço especial preparado por ela. Ballior só faz questão de mencionar o quanto a Lupina evoluiu na cozinha, e esse elogio deixa ela muito feliz, dando os créditos pra sua professora, Mileno. Visitando ela um dia, a primeira coisa que Riz faz é agradecer a Mileno pelo anel que ela tá usando de casamento, porque se não fosse as habilidades culinárias que desenvolveu, talvez ela não conseguisse conquistar o coração dele. Da mesma forma, a professora fica muito feliz em ter seu trabalho reconhecido, e para celebrar o casamento da sua aluna, ela se adianta e ensina a Lupina a preparar um prato que as crianças adoram. Ao escutarem essa última parte, todo mundo fica meio sem graça. Riz parece empolgada com essa ideia de ter crianças logo tão cedo. Nesse instante, alguém bate na porta da casa, e lá estava Elizabeth Clyroad, pedindo desculpas pelo seu comportamento com o homem, dessa vez chamando ele pelo verdadeiro nome, Banasa, o que deixa ele e Riz de boca aberta. Ao receberem a princesa em casa, ela pede que todos se retirem para que possa conversar sós com Flio, porém Fenris lembra como o reino costuma tratar seu marido e se recusa a sair. Dito isso, Flio apoia sua esposa e faz questão que ela fique, porque não existe assunto que ele não possa discutir diante da presença dela. Sendo assim, Elizabeth aceita a condição, então todas as demais se retiram. Primeiramente, Elizabeth pede perdão mais uma vez por todas as injustiças que o reino de Clyroad cometeu contra Banasa, sobretudo pelos feitiços lançados na bolsa mágica dele como sinal de gratidão, uma recompensa pelo banimento para a floresta de Valeza. Flio aceita as desculpas sem problemas, ressaltando que já deixou de ser Banasa nessa vida, mas em seguida pede pra nobre ir direto ao ponto, porque certamente não viajou até ali apenas para se desculpar novamente. Dito isso, ela entrega um mapa mágico que mostra onde o exército de Clyroad está posicionado, e o brilho que se pode ver demonstra as pedras mágicas que cada um dos líderes das unidades carrega. Assustado, Flio pergunta por que mostrar um assunto secreto do reino. Então Elizabeth responde que a magia de purificação, que agora protege a cidade, está prestes a desaparecer, permitindo que as forças demoníacas avancem novamente contra o reino. Os magos não têm mais mana acumulada para conjurar mais uma vez esse feitiço, e por mais que eles tenham ganhado tempo para posicionar as tropas em locais estratégicos, muitas cidades ficaram sem proteção, deixando sua população vulnerável a uma invasão inimiga. Por esse motivo, a filha do rei pede encarecidamente que Flio auxilie eles nessa guerra, mesmo que não como um grande herói. Dito isso, Riz se revolta, dizendo que é egoísmo a coroa vir pedir ajuda ao homem depois de tudo que fizeram ele passar. Elizabeth argumenta que o rei tá acamado e deve acordar em breve. Uma vez que Flio possui ligações com os demônios, é provável que Vossa Majestade envie soldados atrás do exilado. Isso não melhora a percepção da Riz, que enxerga isso como uma ameaça, mas na verdade a princesa tá agindo mais rápido que pode, antes da recuperação da autoridade máxima. Sua real intenção é acusar o rei por ter responsabilizado Banasa pela difamação do verdadeiro grande herói, nomeando um falso herói para a nação. Diante dessas alegações, Elizabeth fará com que o rei abdique do seu trono, porque por mais que ele tenha tido relativo sucesso protegendo o território, muitas vezes os cidadãos mais necessitados são abandonados por sua política, ficando completamente à deriva. Por outro lado, Elizabeth quer suceder o trono para salvar esse povo da miséria, mas para isso ela precisa demonstrar o mesmo nível de autoridade que o rei tem para poder fazer frente a ele. Diante disso, dessa vez Riz perde a linha, porque ainda por cima, ela vê que a princesa quer usar seu marido para subir ao trono. Então Flio acalma a garota, explicando que Elizabeth nunca contou com ele para fazer parte da frente de batalha nessa guerra, e sua preocupação é apenas não deixar as pessoas vulneráveis e expostas. A propósito, Flio questiona a princesa se ela confia que ele não irá compartilhar essas informações com os demônios, e ela assume que a única coisa que pode fazer é depositar toda a sua confiança no mercador. Em outro canto da cidade, dois aventureiros estão em busca da lista de procurados do reino, o grande herói impostor e sua fiel serva, Tsuya. Depois de finalmente terem saído daquele enorme buraco, a mulher lamenta o fato deles terem que continuar fugindo, mas o homem garante que não será capturado feito um rato. Inclusive, ele ainda vai fazer sua volta triunfal como o grande herói, mas antes disso, Tsuya precisa matar sua fome, que já tá batendo forte, então o homem oferece o pouco de comida que restou pra dupla. Por falar nisso, ela questiona por que o homem ainda permite ela como companhia, uma vez que ela só atrasa seus passos. Seja como for, ela admite que seu companheiro faz algumas besteiras uma vez ou outra, mas ela meio que ficou ouriçada quando viu ele abrir nas celas deles. Sem saber onde enfiar a cara, o herói manda ela ficar em silêncio e se levanta pra seguir a viagem, antes que eles sejam vistos, até que uma aranha se aproxima da garota e cospe uma teia que enrola o corpo dela, pra logo em seguida o cavaleiro sofrer o mesmo. Em seguida, uma mulher com asas de morcego comemora ter achado um homem bonito pro sacrifício. À noite, Riz puxa o assunto do pedido da princesa. Flio realmente odeia a ideia de lutar, mas ele também não consegue ficar de braços cruzados enquanto inúmeras cidades sofrem. Além do mais, ele tem pensado bastante sobre seu papel nesse mundo, e caso tenha um filho com Fenris, seu desejo é que sua cria possa viver em harmonia com crianças humanas e demoníacas. Apoiando
marido, Rhys ressalta o quanto Fliu é capaz de fazer coisas que ninguém mais poderia realizar, e mesmo quando ele não se sentir capaz, ela estará ao seu lado para ajudar. Quando amanhece, um cidadão toca o sino da cidade, alertando sobre um grande exército do Lorde Demônio vindo da direção nordeste. Com isso, todos os moradores juntam suas coisas às pressas e fogem, porém uma garotinha acaba ficando para trás, na floresta de onde vinham os inimigos. Um Goblin ia atacar a garota até que um homem com máscara de lobo, montado em um enorme lupino, afasta o agressor e isola o resto dos oponentes com um escudo mágico, permitindo que a criança fuja. Depois disso, Rhys questiona o motivo do seu marido ter aceitado esse trabalho chato sem pelo menos uma recompensa. Porém, Fliu não quer ter sua ajuda na guerra relacionada ao dinheiro, e que ele perdeu isso no momento do pedido da princesa. Rhys acha que seu homem vai casar com a princesa, no final das contas, porque existem raças demoníacas cujos membros possuem várias esposas. Fliu tenta explicar que não tem nada disso, até que um demônio questiona o que um lupino tá fazendo auxiliando um humano. Fliu anuncia que eles são protetores da cidade e permite que o inimigo vá embora para sempre e nunca mais volte. Caso contrário, sofrerão as consequências. O demônio fica ofendido com a arrogância e avisa que ele e seus guerreiros não devem ser subestimados. Em resposta, Fenris menciona que os demônios não conseguem nem ao menos romper esse escudo mágico diante deles. Então um Ciclope surge por trás da tropa para resolver esse problema, a raça mais forte do exército do Rei Demônio. Rhys observa que esse gigante serve ao irmão mais novo do Gozal, Yuigard. O Ciclope provoca a Lupina, dizendo que é uma raça covarde com um líder morto patético, apesar de terem a pachorra de se chamarem de um dos 4 infernais exércitos do Rei Demônio. Diante de tamanha insolência, Rhys faz questão de cuidar dessa luta sozinha para honrar o nome do seu irmão, Fengaril, um dos mais altos oficiais do exército demoníaco. Sendo a acusação justa ou não, uma raça hostil e militarizada como a dela jamais poderia permitir um insulto desse nível. Dito isso, Fliu promete não se envolver, mas pede que sua esposa não mate o Ciclope. Vendo a inimiga atravessando a barreira mágica, o gigante promete fazer a vira-lata se arrepender de não ter ficado quieta do outro lado. Sua clava é extremamente poderosa, mas não veloz o suficiente para atingir uma raça tão ágil quanto a dos lupinos. Por outro lado, a velocidade de Fenris permite que ela morda várias vezes seu inimigo, causando feridas que são ironizadas pelo oponente por serem fracas demais. Rhys concorda que a carne do monstro seja grossa, e por isso mesmo que ela precisa aprender a controlar sua força nesse caso, para não matar o adversário sem querer. Logo ela conjura uma habilidade para saltar bem alto e trocar sua posição quando alvo, jogando o Ciclope de uma enorme altura. O monstro não se dá por vencido e joga sua clava com força na Lupina, que troca mais uma vez sua posição com a dele e faz o Ciclope provar do seu próprio veneno, levando um golpe de clava na testa. Em seguida, Rhys arranca 4 árvores do solo e atravessa as 2 pernas e os 2 braços do inimigo com elas, aprisionando ele no chão. Diante disso, o gigante ordena que suas tropas eliminem a traidora. Então Fliu resolve intervir e imobiliza todos os oponentes. Depois disso, ele cura o líder deles, o Ciclope, que não entende a motivação por trás disso. Mais uma vez, Fliu repete que quer todos eles fora dali. Por mais que pudesse teletransportar todos eles para qualquer lugar que fosse, certamente eles voltariam. Por isso ele achou melhor convencer os oponentes na base da conversa. Notando que esse humano não age como os outros, o Ciclope questiona quem é esse sujeito, afinal. Então Fliu explica que é um simples homem com uma forte amizade com o demônio Lupino. Aliás, ele expressa seu desejo de poder criar um vínculo com todos ali presentes, mas deixa claro que não vê problemas em continuar a luta caso os demônios queiram resolver com violência. Como tinha exalado um poder ameaçador, os inimigos tremem na base e decidem que nunca mais pisam naquelas terras. Após a resolução do conflito, Rhys abraça o marido e ressalta que valeu a pena treinar a postura dele todo esse tempo. Naquela lição, a Lupina ensinou pro garoto que o fator mais relevante numa batalha é a intimidação. Se quiser fazer o inimigo entrar em pânico, você deve colocar os punhos no quadril, levantar o queixo em 45 graus e lançar o olhar da morte sobre os rivais. Ainda assim, Fenris acredita que os demônios que fugiram vão voltar assim que receberem outra ordem. Por isso, ela acha que todos deveriam ter sido torturados e desmembrados até desertarem de forma definitiva, ou mesmo não terem a capacidade de lutar. O humano concorda que isso seria mais eficiente, mas lembra que seu objetivo é amenizar o ódio que existe entre sua raça e a adversária. Em seguida, 3 homens da vila, acompanhados pela garotinha que foi salva, surgem para agradecer os esforços do homem misterioso, por mais que não entendam o motivo dele estar acompanhado de um lobo demônio. Essa foi a deixa pro mercador fazer a propaganda que quer, mostrando que tem uma amizade profunda com essa Lupina. Fora isso, ele dá os créditos dessa vitória à primeira princesa, por ter sido ela a convocar a defesa dessa cidade. Após os primeiros conflitos com a partida dos efeitos da purificação, Elizabeth é alertada por um oficial sobre relatos de um aventureiro desconhecido, acompanhado por um lobo gigante, afugentando tropas inimigas em várias regiões. Aliás, esse sujeito diz ter sido enviado pela primeira princesa, o que tem rendido várias cartas de agradecimento de várias cidades, escrita para Elizabeth. Diante disso, a princesa promete para si que iria retribuir toda a ajuda que recebeu do Fliu, enquanto o conselheiro ordena que todas as tropas presentes nos locais onde um aventureiro surgir devem apoiar ele imediatamente. Enquanto isso, Fliu segue varrendo as ameaças ao redor do reino
reino sem derramamento de sangue, ao passo que Gozal descobre que seu irmão agiu pelas suas costas. Granil, sou oficial, alerta que Yurgard está planejando tomar o controle dos demônios e que já ocupou a sala do trono. Lá, Pofun, uma serva do irmão mais novo do rei demônio, informa ele que foram capturados humanos com habilidades bem altas, permitindo realizar a arte secreta emprestada do deus do mal para combater Gozal. Isso pode ser conseguido através de um ritual feito num círculo mágico, onde 2 humanos servirão como sacrifício ao deus do mal, garantindo a vitória. No dia seguinte, Gozal e Luminas vão até Fleo, e o Lorde Demônio pede para morar na casa do garoto por enquanto. Nem o dono da casa nem Aris conseguem acreditar que ele esteja falando sério, mas existe um bom motivo por trás desse pedido. Dias atrás, Granil alertava sobre a invasão de Uigard à sala do trono. Enquanto a notícia corria e causava um tumulto entre os demônios, os 4 infernais do exército do Lorde Demônio discutiam sobre o conflito entre Gozal e Uigard, com apenas Uniminas não aceitando ficar parada perante a traição. Por outro lado, Yorminit não quer interferir na luta entre os dois. Ruge e Muji concordam, porque eles querem que o atual líder abra os olhos para as péssimas atitudes que tem tomado no comando, como adiar o ataque aos humanos, decisão que vem causando muita desconfiança entre o exército. Por último, Sleip acredita que o único digno de assumir o trono é Gozal. No entanto, uma vez que a rebelião já é uma realidade, ele precisa exercer seu comando de uma vez por todas. Em seguida, os 4 infernais vão até a sala do trono e são recebidos por Pofun, e Yorminit questiona se os rebeldes não estão se adiantando demais, porque o trono ainda pertence ao Gozal. A serva do rival diz que isso não será por muito tempo. Por falar nisso, como ela já tinha dito, os 3 monstros ali presentes concordaram em não intervir na luta entre os 2 lords. Porém, o Liminas mantém sua lealdade ao atual comandante, ressaltando que ele sempre foi um líder que se importou com todos. Pofun provoca ao dizer que a presença da Liminas é tão insignificante que ela nem tinha notado. Então a serva de Gozal resolve fazer os traidores pagarem por sua audácia. Entretanto, ao acertar um golpe em Uigard, tudo o que ela conseguiu foi quebrar sua própria garra. Diante disso, o Lorde Demônio revida com um simples soco que joga a mulher gato longe sem nenhum esforço. Numa última tentativa, a felina usa uma habilidade para levitar sua garra e atacar de novo. Porém, Pofun se protege a tempo e ressalta que esse tipo de truque sujo é muita cara de Uliminas. Por essas e outras, a assistente do Uigard se prepara para eliminar a felina, até que Gozal surge na sala do trono, acompanhado de Granil, que fica responsável por cuidar de Uliminas. Sem cerimônia, Uigard desafia seu irmão para um duelo pelo direito ao trono, porém o atual governante não tem interesse nessa luta. O demônio mais novo ressalta que os próprios subordinados de Gozal concordaram com essa luta, por acreditarem que o chefe perdeu a mão no comando, e não é mais capaz de assumir o topo da raça demoníaca por causa das suas atitudes sem sentido. Gozal questiona que tipo de atitudes sem sentido seriam essas, então o caçula acusa seu irmão de estar visitando uma cidade humana com frequência apenas para se entregar aos próprios prazeres. Pofun acrescenta que ele recuou o exército das fronteiras inimigas quando a vitória era questão de tempo, mostrando relutância em dominar a raça humana. Escutando cada palavra, Gozal questiona se foi o seu irmão que enviou o exército para Clay Road sem sua permissão, e ele assume sem hesitar. Então Gozal pergunta para os infernais se eles concordaram com isso, e o silêncio deles trouxe a resposta para o líder. Nesse caso, Gozal não vê outra escolha. Logo ele expressa todo o seu poder que vem do anel demoníaco, o símbolo máximo que é vestido pelo real comandante dos demônios. Uigard fica ansioso por um duelo, enquanto Yorminit admira a força extraordinária do líder. Porém, ao invés de anunciar a luta, ele renuncia à propriedade do anel demoníaco e entrega para o seu irmão, anunciando sua aposentadoria como rei demônio. Uigard acha que está sendo zombado, porém Gozal deixa claro que não vê sentido em se manter no trono se todos acham que ele não é digno de assumir essa posição. Irado, o demônio mais jovem não aceita que o primogênito vire as costas de repente depois de desistir de lutar. Então avança contra Gozal, que com apenas um chute atravessa Uigard por todas as camadas de paredes do castelo até jogar o demônio para fora. Depois ele pede perdão aos seus servos por ter decepcionado a todos e se retira. Aproveitando a distração, o grande herói planeja fugir dali de uma vez por todas. Após escutar a história toda, Fleo avisa que precisa saber da opinião de todas as moradoras antes de aceitar os visitantes. A primeira delas foi Balirosa, que chegou empolgada para contar da caça de hoje, até ver Gozal sentado no sofá e tomar um susto. Fleo aproveita a chegada da guerreira para perguntar o que ela acha daqueles dois passarem um tempo ali na casa, mas a mulher tá tão apavorada que não consegue responder. Algum tempo depois, todas se reúnem na sala para tratar dessa questão, apesar de nenhuma das 4 parecer muito feliz com essa ideia. Gozal tenta acalmar os ânimos ao revelar que não é mais o rei demônio, tendo abdicado do trono e do exército. Perante a surpresa das garotas, ele conclui que não faz mais sentido viver em terras demoníacas depois de tudo o que aconteceu, por isso recorreu aos únicos humanos a quem pode chamar de amigos. Blossom argumenta que o exército inimigo estava atacando Clay Road há poucos dias atrás, porém Liz explica que eles estavam sob o comando de Uigard, o irmão rebelde de Gozal e novo Lorde. Belano pergunta se os dois vão ficar ali igual aquela vez em que o demônio ficou fazendo chá, e ele responde que sim. No entanto, Liminas deixa claro que isso não muda o fato deles serem demônios e dá um susto nas garotas, obrigando Fleo
abaixa a bola da felina. Apesar de tudo dito, Riz não entende como o antigo rei demônio possa ter falido dessa forma. Então o demônio gato explica que Gozal entregou todo o seu ouro para os 3 dos 4 infernais que também abandonaram o exército. Segundo Gozal, se não tivesse sido eles, os danos sofridos pelo exército seriam bem maiores, por isso mereceram essa recompensa. Revoltada, Uliminas argumenta que essa falta de pulso firme que causa tanta discórdia entre os servos, mas foi exatamente para se contrapor aos métodos dos antigos comandantes que Gozal tomou o trono do seu pai. E levando em conta que ele não tem mais o apoio da população para continuar com a coroa, nada mais sensato do que entregar ela. Seja como for, o ex-líder ainda pode agir de algumas formas, mesmo que longe do trono, assim como Flio fez ao impedir os avanços inimigos, se infiltrando nas fronteiras como um aventureiro desconhecido. Surpresa, Riz pergunta se ele sabia disso, e ele responde que sim. Logo Flio avisa os demais moradores que ele e sua esposa não veem problema em permitir a estadia dos 2 visitantes e pergunta o que elas acham disso. Blossom não tem coragem de recuar, já que também mora de favor, enquanto Billeri menciona que os dois se comprometeram a não fazer nenhum mal. Belano só quer saber do ex-lorde demônio fazendo chá, e Ria garante que será a espada e escudo do ser supremo caso qualquer coisa saia de controle. Por último, Balirosa pergunta se todo mundo ali tá maluco por deixar o demônio que já foi rei e sua fiel serva morarem ali. Então, com sua carinha pidona, Riz questiona se a cavaleira quer mesmo que ela expulse seu ex-chefe e sua colega, agora que eles perderam a casa. Flio argumenta que apelar pra esse troco é o mesmo que coagir a pessoa, mas de fato funcionou, porque agora Balirosa ficou em cima do muro. Nesse meio tempo, Saib dá 2 tapinhas na garota pra afirmar que também concorda com a estadia das visitas, jogando ainda mais pressão pra cima dela. Logo sem ter pra onde sair, ela acaba aceitando, fazendo Riz comemorar a posse da maior força de demônios dentro da própria casa. No dia seguinte, já como morador da propriedade, Gozal se oferece pra ajudar Blossom na fazenda, porém a mulher recusa. Em seguida, ele pergunta se Billeri quer auxílio pra treinar os cavalos, já que possui muita experiência com feras mágicas, porém o poder exalado pelo demônio assusta os animais, então a domadora pede pro cara não atrapalhar. Depois ele conhece o pequeno arsenal do Flio, armas e armaduras que o humano fabrica pra vender. Vendo a placa feita da escama de dragão que pertencia à sua unidade aérea, Gozal considera que usar o vencedor e usar o perdedor como sustento é como o mundo funciona. Além do mais, a agressão parte do lado demoníaco, por isso Flio não precisa ficar com peso na consciência. Depois, ao notar que as escamas possuem vários feitiços armazenados, Gozal presume que os demônios vão precisar de um grande plano ao enfrentarem um exército de humanos vestidos com esse tipo de armadura. Escutando a conversa, Uliminas comenta que seu mestre parece bem mais feliz agora do que no trono, e ela não sabe como se sentir em relação a isso. Ao lado dela, Riz vê Balirosa descer as escadas correndo e partir na direção contrária onde os novos moradores estão. À noite, todos compartilham um ensopado na fogueira e começam a se enturmar, porém Balirosa fica isolada num canto. Após o fim da janta, todas as garotas caem no sono, porém a guerreira continua acordada. Olhando as estrelas, Riz aparece com um chá de ervas e alguns biscoitos, porque a Balirosa não comeu nada. Além do mais, a Lupina tinha notado que a amiga parecia deprimida e foi ver como ela tava. Flio entende que obrigou Balirosa a morar com os demônios e por isso gostaria de trocar uma ideia com ela. A Cavaleira Real diz que não tem o direito de recusar, sendo uma moradora de favor, e que só ficou surpresa de todas suas amigas aceitando tão rápido. Flio ressalta que gosta da vida que leva agora, vendendo equipamentos feitos a partir dos materiais de feras que eles mesmos caçam, além de todos comerem os vegetais que a Blossom cultiva na fazenda, com Billeri e Saib cuidando dos animais, enquanto Belano e Ria estudam magia. Apesar da intenção de ter sido ressaltar o trabalho em equipe e laços fortes entre os moradores, Balirosa sente que é inútil nesse meio todo. Sobre os demônios, no fundo ela sabe que eles podem interagir e sentir as coisas como humanos, além deles também considerarem os humanos como agressores. Mesmo assim, ela não consegue aceitar esse fato, porque por mais que seja uma novata que nunca teve num campo de batalha, ela já viu centenas de camaradas perdidos pelas mãos demoníacas. Então, por mais que Gozal não pareça alguém mau, ela não consegue dividir um teto com ele, uma vez que as memórias dos soldados mortos por demônios jamais vão deixar de existir. Flio entende que a cavaleira se sinta assim, porém ele não acredita que os dois tenham vindo procurar essa casa só por necessidade. Pegando esse ponto, Fenris lembra que ali mora o Flio, Ria, Damalinas dentro da Ria e ela própria, uma Lupina. Isso significa que essa residência possui uma força capaz de mudar o rumo de qualquer guerra. Por fim, Riz gostaria de saber da humana se ela também sente essa repulsa com ela, tendo em vista que ela também fazia parte do exército demoníaco. Por exemplo, quando fazia parte do inimigo, ela alimentava seus soldados com carne humana. Balirosa fica doida e não sabe como reagir a essa informação, já que sempre viu sua amiga como uma garota inocente e vulnerável. Fora isso, Riz faz questão de lembrar que foi a humana que ensinou ela a fazer esses biscoitos, por isso, ela não é uma inútil como pensa. Então no dia seguinte, Balirosa aborda Gozal e Uliminas, avisando que se eles prejudicarem os humanos de alguma forma, ela vai fazer os dois se arrependerem. Em resposta, Gozal entende com esse discurso que a mulher aceitou eles como moradores, mesmo que deixando claro que vai ficar de olho neles. Uliminas questiona que uma cavaleira inútil e que estava tremendo
reino toda honta e pode fazer contra eles. Então Balirosa recua, mandando a felina calar a boca sem nenhuma moral. Porém ela joga na cara da mulher gato que o Fleo deu uma surra nela 2 vezes. O Liminas fica bolado, é claro, porém Gozal solta uma risada no meio da discussão e logo se aproxima da humana e estende sua mão como agradecimento por ter sido aceito. No entanto, ela deixa claro que só aperta a mão do demônio quando ele provar que é digno de confiança. Em seguida, ela chama Saibe para mais um dia de caçada. Enquanto isso, o grande herói foge do território dos demônios cheio de joias que pegou emprestadas da sala do tesouro. Porém, uma sombra misteriosa parece estar na cola dos fugitivos. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!